Fala, rapaziada, Benzer Marketing aqui, hoje mais um episódio, e hoje um episódio que a gente vai falar de algo que a gente tem no nosso dia a dia, a gente tá presente no nosso dia a dia, que é sobre a comunicação. Comunicar vem, né, de partilhar. E eu tô aqui hoje com duas pessoas maravilhosas, comunicadoras natas, que para elas, né, comunicar não é só profissão. Vai muito além, vai sobre inspirar, sobre conectar pessoas, e elas fazem isso como ninguém. Estou aqui com ela, Ju Bittencourt e Priscila Borges. Sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade, Obrigada. Podem se apresentar. Faça as honras, Ju, vai. Sim, vamos lá. Eu sou a Ju Bittencourt, eu sou formada em administração, mas um momento da minha vida, trabalhei com isso muitos anos e fui mandada embora de uma empresa que eu amava trabalhar, já era casada. E aí eu falei com meu marido, amor, deu ruim, que eu não quero mais fazer isso. Foi de Deus, porque eu tinha feito um propósito com o Senhor um mês antes de ficar um ano em propósito com ele, né? E aí, 9 dias depois que começou o propósito, eu fui desligada da empresa. Então, eu entendi que era uma direção de Deus e a consultoria de imagem já era algo que eu já fazia inconscientemente, né? Sem ter um diploma, digamos assim. E aí, eu falei pra ele, amor, eu acho que eu quero. E aí, ele fez, vambora. E como um bom marido deve ser, pagou tudo, todos os cursos. Amém. Amém. Aleluia, obrigada, Ouviu, né, Jesus, por É isso. isso, tá vendo? E aí, eu comecei em 2019 a minha carreira de consultora de imagem. E hoje eu atuo como consultora de imagem. Sou cristã, acabei de ser ordenada pastora. Exatamente isso aí que eu ia Para falar. surpresa de muitos, até a minha. E que nunca foi algo que eu desejei, nunca sonhei. Pelo contrário, eu fugia tanto disso. E aí Imagina. o Senhor... A gente vai fazendo as coisas para Deus e o Senhor vai direcionando, vai soprando. É Ele quem aponta o nosso destino e é Ele quem sopra o nosso nome. Porque a igreja que a gente congrega é uma igreja muito grande, que eu nunca não tinha congregado ali, já era cristã em outra igreja. Eu fui parar na Ilã por coisa de Deus. Eu passei na porta da igreja em obra. E aí eu falei, amor, vai abrir uma igreja aqui. E aí a gente mandou mensagem pro pastor, enfim. Aí daí, tudo história. Show de E aí bola. a gente acabou de ser consagrado. Então eu sou consultora de imagem, sou pastora, sou mãe da Ana, esposa do Cadu. Ih, garoto, tem muita coisa. Amém. Que responsabilidade É eu estar aqui ao verdade. lado da pastora. E agora Já começa assim, né? pode se apresentar também, Pri, fica à vontade. Ó, antes de qualquer coisa, obrigada pelo convite. Tô Amém. super feliz. Eu não tô acostumada a estar nesse lugar aqui, né? Eu Verdade. sempre tô aí, porque eu sou Pri Borges, apresentadora e repórter do programa Cariocô, que vai ao ar todos os domingos, às 10 horas da manhã, no SBT. É um programa de entretenimento, então tudo que a gente faz ali é comunicar, a arte de comunicar, né? Amém. E de levar sorrisos, alegria e a cura também, porque o Sim. sorriso também cura, né? Com Sim. certeza. Então, tudo que a gente faz ali é levar esse amor que eu tenho pela comunicação, eu ia falar pelo jornalismo, mas calma, entretenimento, tá? Isso. Amém. Que ali o jornalismo, ele segue por vários caminhos, né? E é lindo demais poder estar aqui, poder falar um pouquinho dessa trajetória, de tudo que aconteceu lá da pastora aqui, porque eu tenho tanta coisa, tantas bênçãos pra compartilhar, que de vez a gente fala assim, isso não vai acontecer, eu não acredito. Aí Deus vai lá e fala assim, minha filha, é quando você tá cansado que eu entro aqui, ó, e vou fazer acontecer. Então, espero que isso toque o coração de várias pessoas em casa, tenho certeza disso. Amém. certeza. E falando Muito sobre esse abençoado. episódio, cara, eu tô muito feliz de estar com vocês dois aqui. Eu acho que a minha esposa, graças a Deus, hoje eu posso falar Minha esposa. amiga. Olha, eu tô falando aqui pra quem tá me acompanhando há mais tempo, sabe que eu tô falando aqui, minha noiva, agora eu posso falar. Minha esposa, Anne Caroline, amor da minha vida, eu te amo. Amiga, eu também te amo. É isso. Não como ele, mas eu também te amo. É isso, mas assim, muito feliz assim, por esse episódio. E eu falo que Deus, ele é grandioso em tudo que faz. Ele é. De fato, ele mudou a minha vida. Para quem estava acompanhando o meu casal, realmente, o meu canal, eu realmente fui transformado por Deus. A Ju faz parte dessa minha trajetória lá na igreja também. E, cara, quando a gente... Olha como que são as coincidências. Quando eu pensei nesse formato de episódio, eu chamei primeiro a Ju e falei assim, cara, eu preciso entender alguém que se comunique, que eu quero trazer dois convidados que a gente fale o mesmo tema, né? E aqui são 3 comunicadores. Cara, mas eu não sabia das coincidências que viriam com esse episódio, né? A Pri me mandou uma parte da história dela ali, e ela também é consultora de imagem. Ela acabou de casar,
E para quem não sabe, a Ju é líder do Ministério de Casais da Ilan. Então, assim, são várias coincidências que a gente vai trocar aqui Que hoje. bom. Eu tenho certeza que Deus preparou esse momento aqui pra gente conversar sobre isso. E queria falar já dessa parte de imagem, né? Vocês duas trabalham com imagem e eu entendo que comunicação, né? Ela anda em paralelo com imagem, porque muito antes da gente se comunicar com a nossa fala, né? Que a gente faz todos os três aqui muito bem, a gente se comunica com a nossa imagem. É verdade. Né? Então, vocês duas aqui, consultoras de imagem, eu queria que vocês falassem sobre esse mundo. Até vou começar pela especialista Com aqui. certeza. Ju Bittencourt. Cara, Como que isso entrou na tua vida, então, Ju? eu cresci num lar onde nós não tínhamos condições, assim, toda festa que a gente ia, todo evento, a gente não tinha como pagar para fazerem nossa unha, fazerem nosso cabelo, fazerem nossa maquiagem. Eu e minha irmã, somos 3 irmãos, meu irmão mais velho, minha irmã do meio, eu sou a caçula. Mas a gente sempre cresceu com uma mulher muito preocupada com a imagem. Então, eu acho que isso também vem de casa, de você crescer, menina, vendo a sua mãe fazendo unha, fazendo cabelo, malhando, se cuidando, acaba que os filhos, eles são exemplo não do que você fala, né? Do que você vê, do que você vê os seus pais fazendo. Então, eu e minha irmã, a gente sempre se preocupou com isso. Mesmo sem poder pagar, a gente sempre fazia. A gente aprendeu a fazer nossa unha, a gente aprendeu a fazer nosso cabelo, a nossa progressiva, com formol, com a máscara, o olho pingando, e a gente fazia. Pra poder estar sempre alinhadinha. E isso, de alguma forma, acabou contaminando as pessoas que a gente andava. E por muito tempo, antes de me profissionalizar, eu era a amiga que saía pra comprar roupa junto, que falava, cara, não vai fazer essa tua unha, não? Vai retocar essa tua raiz aí. Vambora, vai. Vamos passar um corretivo nessa olheira. Então, de alguma forma, eu já tinha isso do cuidado, de incentivar mulheres a se alinharem, se arrumarem. Como falei no início, quando aconteceu essa coisa da minha demissão e eu desejei fazer a transição de carreira, eu não tinha dúvidas de que não era o caminho que eu tinha antes que eu deveria seguir. Eu deveria fazer uma transição de carreira e eu tenho muita segurança de que é um mercado de trabalho que está só começando, assim. Muitas vezes eu vejo, assim, eu e o Cadu, a gente brinca muito, ele fala, quando ele vê algumas coisas na televisão, ou que ele fala, Ju, você tem muito trabalho pela frente, porque, embora seja um assunto atualmente muito falado, ainda tem muito para ser falado, né? Ainda mais com o avanço da internet também, de pessoas que trabalham, vivem, ganham a vida também com a internet. Cara, cada vez mais você tem que estar alinhado e se comunicando da maneira certa. 55% da nossa imagem, da interpretação que as pessoas vão fazer de nós... Não, 55% da leitura que as pessoas vão fazer de nós é da nossa imagem. Então, e mais outros 30 e poucos % é o nosso tom de voz. Então, a gente acha que, às vezes, o que a gente está falando está sendo muito importante, mas não é. Se você não tiver uma imagem alinhada com quem você é, ou com o que você está falando, com o que você está comunicando, as pessoas não vão parar nem para te ouvir. Causa até um estranhamento, né? Às vezes a pessoa comunica algo muito sério, mas a vestimenta dela não tá alinhada com o que ela tá falando. E aí o nosso cérebro fica bugado, assim, a gente não lê. Comigo, eu vou contar também. É isso, a gente não consegue ler o que a pessoa... a gente não absorve o que a pessoa tá falando porque a imagem dela não traduz o que ela tá falando. E aí você fica meio... Gente, mas esse cabelo... Nossa, confunde, a pessoa né? não passou um corretivo, a pessoa... Gente, não arrumou o dente. E aí você, de uma certa forma, o seu cérebro é inconsciente. Você meio que anula aquilo que tá sendo dito, né? Porque a imagem é autoridade. É verdade. E trazendo agora uma conexão sobre imagem. Com a Pri trabalha com a imagem, né? Acho que diretamente. Acho que mais se expõe aqui, né? Em rede nacional. Né? A Pri é apresentadora do Cariocou, do SBT. E trabalha diretamente com isso. E assim, trazendo um gancho do que a Ju falou aqui sobre a trajetória dela e tudo mais, entendo que a tua trajetória... Acho que as nossas 3 trajetórias aqui são parecidas, né? E você... veio lá da Praça Seca, tinha um sonho. A Pri me contou, assim, no off, né? Que ela desde pequena, ela tá há 10 anos já no SBT, né? Então, assim, tem muito tempo. Entrou com 19 anos, né? Como estagiária. E ela fazendo já tinha quase 20, eu tô fazendo quase 30, então é isso. Aí, 10 anos certinho. 10 anos certinho. E ela já trabalhava isso nela, né? Com um controle remoto na mão, já imitando ali. Eu fiz o show da Floribela. Minha mãe tá aqui que ela não pode... Ela concorda comigo, não pode negar. Fiz o show da Floribela, que era uma novela que existia na Band quando eu era criança. Eu falava, eu queria ser artista. Você lembra? Eu queria ser artista. Eu sabia que eu queria comunicar, eu queria estar ali, eu queria estar na TV de alguma forma. A minha história da consultoria de imagem, na verdade, eu caí meio ali, porque no auge da pandemia, aquela história de o que vai acontecer, a gente não sabia se a televisão
profissão ia continuar, não ia continuar, aquele medo, aquele desespero. Eu sou formada em jornalismo, me formei em 2018. E aí, aquele processo de 2021, eu falei, vou fazer alguma coisa. Eu sempre gostei muito de moda. Sim. E aí, eu sempre consumi muito moda na internet. Então, eu falei, vou fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? Vou fazer consultoria de imagem. E eu fiz na Dress Code, me formei em 2021. Cheguei a fazer umas análises cromáticas, e inclusive essa cor não é do meu tom. Qual é a sua cartela? Outono quente. Ah, tá. Outono quente. Mas mas aí não tá tão ruim, mas aí não. você trabalha no Isso aí, acessório arrasou. e etc. Mas ela pode explicar melhor sobre isso. E aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso. Quem tem uma profissão não tem nada. Quem tem duas, ok. Se você sai de uma, você tem a outra, pra garantir, né? Então eu fiz, mas não exerço, porque deu tudo certo. Aí desde então as coisas só foram Graças a Deus. melhorando. E depois disso, que eu me tornei, em outubro de 2021, me tornei apresentadora. Antes eu era repórter e o meu sonho sempre foi estar na TV, desde criancinha. Eu imitava a Eliana apresentando Bom Dia e Companhia, que era um programa na época, que eu era criança, no SBT. E hoje, simplesmente, eu tô apresentando um programa De manhã. na emissora, de manhã, domingo, Na na mesma emissora que a Eliana apresentava. Cara, Deus é muito bom, né? É, muito bom. Então, assim, eu sempre tive esse sonho, eu sempre fui à luta, batalhei. Desde criancinha, assim, eu tinha essa coisa de eu vou conseguir, sabe? Uma segurança, uma verdade muito grande em mim que eu precisava seguir aquilo. E eu entrei na faculdade com 18 anos, completamente improvável, fiz fiéis e tudo mais, e fui. E eu falei, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E eu cheguei lá. É claro que tem muita coisa pra gente evoluir, pra gente chegar a lugares altos. Eu pretendo, almejo o melhor pra mim. Deus fala isso, né? Que a gente tem que consumir, colher o melhor dessa terra, não é? Sim. Então, eu almejo o melhor para mim. Mas hoje, eu consegui realizar um grande sonho, que era estar na TV. Eu não sabia como, mas eu sabia que eu consegui. E eu consegui. Que legal. Então, como eu as vejo coisas... muito Deus nisso, né? Sim. Total. E muito joelho no chão da minha mãe, que eu sei disso, que foi minha maior incentivadora. Cara, e vou te falar, tem muito Deus, mas você fez a sua parte, né? Com certeza, que não adianta ficar pedindo a Deus, isso é algo que a gente tem que ter muito claro, assim, que o Senhor vai fazer através de nós, né? Para Ele fazer através de nós, a gente tem que agir. Sim. A gente não pode ficar parado esperando, né? E se teve uma coisa que você não fez, foi ficar parada. Tanto Não que você tentou uma outra profissão no caminho, que se nada desse certo, você tinha um plano B, mas você se capacitou, estudou, se formou, é jornalista, né? Então, ninguém pode falar que você tá ali só porque você é linda ou porque você entrou pela janela. Não, é uma trajetória, são anos de estudo, de preparo para que você pudesse escolher hoje um lugar ali que você batalhou para estar. Isso é muito legal. E olha que legal, você entrando nesse mérito de a aparência que define, né? Às vezes a pessoa não olha o que você tá fazendo, só olha a sua aparência. E também esse negócio de, menina bonitinha, tá na TV por conta disso. Eu entrei na TV com 19 anos, né? E eu sou repórter desde os meus 20. Então, no início, eu tenho 30 anos. As pessoas dizem que eu tenho cara de 20 alguma coisinha. Então, eu com 20 anos, eu tinha cara de 15. Sim. E eu era muito loira. E não era da minha paleta, eu era loira platinada. Oh, Jesus. Sou é raro, mas acontece quente. muito. Pois é. E aí, quente é o tom subtom de pele, tá? Pelo amor de Deus. Ela é uma senhora casada, respeita ela, pelo amor por favor. de Deus, marido corre aqui. E aí, quando eu comecei no vídeo, eu não levava aquela seriedade. Eu comecei no factual, que a gente chama, que é a parte de tiroteio, morte. Imagina eu chegando num cemitério, pedindo uma sonora, uma entrevista pra pessoa. E uma carinha de 15 anos, loura, com aquela roupa, né? Sim. Ninguém me levava a sério. Então, eu tenho a consciência disso. E aí, demorei, eu custei, fui teimosa, que quando eu me cismo com uma coisa, eu sou também. Agora, em janeiro desse ano, de 2025, que eu resolvi tirar. Calma, não era mais platinada. Mas eu era o tom dourado. Tá, cabelo dourado. Aí esse ano eu falei, quer saber? Tá na moda, o tom mais outonal, moça. Vou jogar o meu marronzinho, que meu cabelo é essa cor aqui, marrom. Logo agora que começou a aparecer um cabelinho branco ou outro, eu quero virar natural, né? Nada, Mas tudo tá bem, lindo. deixa pra lá. E aí eu falei, vou mudar. Então, eu sinto que mudei completamente, drasticamente. A sua assim. postura, né? A sua autoridade. O cabelo, Total, tudo, a imagem total. fala. Tudo na certeza. imagem fala, tudo. E aí, pegando um gancho no que você falou, Ju, eu concordo, assim, plenamente. A trajetória de aqui, esse podcast, só para vocês entenderem. O meu objetivo inicial, né? Quando eu pensei nesse podcast, eu ia sentar aqui com empreendedores, assim como eu, e a gente ia conversar. Só que, cara, Deus mudou tudo isso. E hoje eu tenho uma outra vertente, né? De promover as pessoas. Que eu acredito que através, né, da comunhão de pessoas, a gente alcança mais pessoas e assim vai. Então, assim, e eu preparei, né, por anos,
né, trabalhando com comunicação, para hoje ter esse projeto. Assim, foi tudo muita luta, muita dificuldade. E isso eu acho que se assemelha na nossa história aqui, Sim. né? De luta, é muita luta, assim, talvez, e aí pegando no que você falou, se você tivesse uma oportunidade antes, né, de âncora, como você é hoje, de apresentar, se você não tivesse se preparado e feito a tua parte, talvez hoje, ou poderia ter vindo a oportunidade, mas você não teria mantido essa com oportunidade certeza. por muito tempo, né? Eu trago isso pro meu casamento, mas isso aí é assunto para daqui a pouco. É isso, é isso. E eu queria falar com a Ju, uma pergunta. Além de consultora de imagem, o que mais, assim, me deixa feliz de você estar aqui, da tua história, é a força que você transmite, assim, de fato. Você é uma pessoa que transmite presença. Assim, eu acho que talvez seja até de forma involuntária. Você é você, e eu gosto muito de pessoas assim. Acho que nós três somos nós É isso. e assim... E é isso. Tem gente que gosta, tem gente que não, né? Mas mas aqui não. Não, mas é muito difícil. Como que a pessoa... Como tem gente que consegue fingir ser uma coisa que não é? Não tem a menor condição. Eu tenho uma dificuldade muito grande, converso com a minha esposa sobre isso, de tentar parecer ser algo. Não consigo. Não, Então, assim, impossível. é muito difícil. Né? E você tem isso em comum. Mas, assim, a tua história, assim, que mais me marca é realmente o que você comunica também nas tuas redes sociais, né? Da história da tua filha, né? Que é a Ana. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que eu vou falar disso sem chorar? Sobre ela ou sobre... Porque, assim, o que a gente sabe é muito superficial. Você viveu isso. Sim. Então é diferente ouvir de você. Eu queria muito ouvir isso de você. Como foi isso, e você comunica muito sobre isso, então Tá, fica à então. vontade. Eu tava até falando assim um pouco com a Pri, com a mãe dela, antes da gente começar a gravar, que a gente tava, ela acabou de casar, a gente tava falando sobre ter ou não ter filho, e aí ela falou, eu já não quis, e a Anne falou a mesma coisa também, eu não quis, agora eu quero. E eu falei, eu também tenho um testemunho. Cara, tudo é pra glória de Deus. Tudo é pra glória de Deus. Até a nossa teimosia, até o nosso coração teimoso, desobediente, é pra glória de Deus. Assim, se a gente depois entender que a vontade dele é soberana, tudo glorifica ao Senhor. E quando eu sempre quis ser mãe, e eu fiz essa transição de carreira, e comecei a ser muito bem-sucedida na minha profissão, ganhar muito dinheiro que eu nunca sonhei em ganhar, assim. Eu me lembro que o primeiro salário bom que entrou na minha conta, eu dei dinheiro para as pessoas e não tinha pago meu cartão. E eu fiz, amor, eu preciso que você pague meu cartão, porque eu não paguei. Ele, como assim? Você não ganhou? Eu ganhei, mas eu dei dinheiro para as pessoas, porque eu não tinha noção, assim. E o Senhor começou a me levantar de um jeito, assim, profissional surreal, assim. Um negócio que não tem como ter sido natural, esse processo. É sobrenatural, foi sobrenatural. E aí, hoje, eu olhando pra trás, eu vejo que já era o Senhor preparando, porque eu ia ter que passar por um tratamento muito caro por eu ser infértil. E quando eu fiz 35 anos, de 34 para 35, eu falei, cara, eu preciso decidir agora se eu quero ter filho, porque eu tô ficando velha. E as pessoas falam, imagina, você é nova, meu amor, o Botox tá bombando. Os nossos óvulos, nosso sistema reprodutivo tá velho, sim. E aí eu fui e falei, cara, vou orar pro Senhor me dar de volta o desejo de ser mãe, porque tudo que o Senhor planta no nosso coração, quando você passa pelo processo, não tem peso. Então, se é uma vontade do Senhor pra sua vida, você passa por aquilo ali, com ele te sustentando. Quando não é uma vontade genuína, você desiste. E aí, o Senhor voltou a plantar no meu coração a vontade de ser mãe. E aí, eu falei pro Cadu, que nunca deixou de querer. E aí, eu falei, amor, então vamos. E aí, eu fiquei um ano tentando, de 34 para 35. Fiz 35, falei, vou procurar um médico, porque já tô com a idade avançada e tal. E aí, passei por muitos médicos que me enrolaram. Vamos fazer fertilização in vitro, porque é muito caro, né? Então, para eles é mais vantajoso. E eu pensava assim, mas como é que eu vou fazer fertilização se eu tenho uma doença que me impede de ser mãe? Tipo, tinha alguma coisa ali que não estava explicado, até que eu fui parar na mão de um médico que é pastor, que foi um anjo de Deus na minha vida, que realmente me trilhou um caminho de tratamento. Obviamente, foi aquilo que eu falei da gente fazer a nossa parte, né? Eu fiz a minha parte no mundo natural, ainda que as respostas, e toda vez que eu fazia um exame, que eu fazia uma cirurgia, vinha uma resposta ruim, a minha parte no mundo natural eu estava fazendo.
E aí depois do diagnóstico, foi uns 4 anos, de 3 a 4 anos tentando e crendo que o Senhor faria. Mas, assim, muito cansada, né? Porque é um processo muito cansativo. Você tomar muito hormônio. E a sua vida sexual... Pode falar disso aqui abertamente, né? Com certeza. A sua vida sexual fica à mercê disso. Então, você tem que ter muito... Você tem que ter um casamento muito forte, assim, pra você passar por isso. Porque no início é tudo brincadeira, né? Vamos ter que namorar todo dia. É muito legal. Só que depois de um tempo, você vive em função disso. E, gente... Como eu falo que tudo é pra glória de Deus, é pra glória de Deus mesmo. Porque eu sou uma pessoa muito leve na minha vida. Então, toda vez que eu via uma pessoa sofrendo muito por alguma coisa durante muito tempo, eu pensava, meu Deus, gente, vira o disco. Sabe? Deus tá falando, não, cara, vai viver outras coisas. Você já... E o Senhor me colocou num lugar de viver muito tempo sofrendo por uma mesma coisa. Angústia, né? Não, e aí você tem que se manter resiliente e forte nesse processo de deserto. É um ensinamento do Senhor pra você, assim. Ele tava, de fato, me preparando para o que ele tinha pra mim no tempo atual. Perfeito. E eu me lembro que as pessoas, depois de muitos anos, as pessoas começam a querer te ajudar de alguma forma, né? Tipo, Ju, e se não acontecer? E se você não engravidar? E eu falava, vai acontecer. O meu papel é crer. As pessoas começam a duvidar. Todo mundo começa a querer te proteger da sua fé. Tipo, mano, será que a Juliana não tá firme? viajando assim? Será que... E se Deus falar não pra ela? Ela tá ficando doida. Às vezes Deus vai falar não, às vezes Deus não quer que eu tenha filhos. E ela precisa... Enfim. E aí eu falava, meu papel é crer, meu papel é crer. E foram longos anos... crendo que o Senhor faria, mas sangrando, assim, sabe? Eu fui sendo curada enquanto eu sangrava. Foi um processo... Hoje, de fora, eu olho e falo... Que coisa linda que o Senhor fez comigo. Ainda bem que Ele me fez infértil pra me curar, pra me dar Ana. Porque tudo que a maternidade não é fácil. Mas quando você passou por um deserto... e você bebe da água da fonte, você fala, meu Deus, até quando a criança chora de madrugada tem um sabor diferente. Quando ela acabou de passar por uma bronquiolite e a gente ficou no hospital e eu falei, minha filha não vai ficar internada. Tudo tem um sabor diferente quando você passa pelo deserto, sabe? Você bebe água da fonte, assim, de perto. É o Senhor te alimentando, te tratando e te fazendo viver o que Ele tem pra você, né? Não o seu achismo. E esse processo todo, eu me lembro que tinha dias de eu falar... Senhor, é muito difícil ser parecida contigo. Porque ele passou nessa terra para provar pra gente que a gente era capaz de passar, né? E eu falava, meu Deus, é muito difícil glorificar o Senhor diante do momento que você só quer ficar trancada num quarto chorando, sabe? Você não quer tomar banho, você não quer comer, você não quer fazer atividade física, que faz parte do processo de tratamento, né, da infertilidade. E eu entrava naquela igreja ali muitos dias, assim, sangrando, e eu sorria. E hoje é um testemunho, as pessoas veem isso que você falou de mim, assim. Eu ver alguém falando isso de mim é muito doido, porque pra mim eu tava só o pó da rabiola, mas não. Você transpira alegria. O Senhor me sustentava e eu transmitia alegria mesmo no deserto, mesmo sangrando, assim. Gente, tudo é pra glória de Deus, nada é pra mim, nada é sobre mim. É tudo pra que as pessoas vejam Cristo em mim através da minha vida e falem, caraca, não, eu vou passar, porque a Juliana conseguiu. Eu vou passar, Juliana, ora por mim. Esse final de semana eu atendi em São Paulo, todas as minhas clientes praticamente pediram oração. Porque elas veem que você é um canal de fé, um canal de força, né, que vem do céu, e aí você consegue transmitir isso pras pessoas. Ju, obrigado por compartilhar isso com a gente. De verdade, assim, é muito linda que eu tô me segurando pra não me emocionar. Eu não me seguro, não. Eu também, e continuar. Eu tô aqui, na maquiagem. eu tô aqui o tempo todo, aqui, mas assim, obrigado realmente por compartilhar isso com a gente. Eu acho que isso é muito poderoso, né? Você poder compartilhar isso, acho que chega a mais pessoas a crerem que é possível. E é muito engraçado você falar isso hoje. Ontem eu tava conversando, ontem eu tava no GT, né? Eu lidero um GT de empreendedorismo e tudo mais, e a gente tava conversando muito sobre isso. E aí eu fiz uma pergunta lá, que eu vou até fazer aqui. Qual é a gente fazendo, lógico, uma comparação. Qual é o único momento que o professor, né, ele não dá a resposta pro aluno? E aí todo mundo ficou assim, não sei, qual é o único momento? O professor, ele tá ali para responder todas as respostas dos alunos dele. Qual é o único momento que ele não dá a resposta? Aí todo mundo se tocou e falou assim, na prova. Quando a gente tá em prova. Cara, quando a gente tá na prova, Jesus não vai te dar a resposta. E tem muita gente que se chateia
e se afasta de Deus por conta disso. Pô, Deus, você não tá me ouvindo, você tá vendo que eu tô na prova aqui. Ele não vai te responder. Sabe por quê? Que aí foi a comparação que eu fiz? Porque ele quer saber se tu aprendeu a matéria. É isso. A verdade é essa. Porque assim, a gente vai passar pela prova. E aí Deus coloca a gente na prova realmente realmente. Enquanto você não passar por essa prova, né? Com aquilo que ele passou pra você, você não vai avançar, você não vai passar de fase. Sim. Você vai continuar, porque você vai repetir ali naquela prova, você vai ter que fazer... Eu dei todas as comparações, Sim, você vai fazer uma cometer os mesmos recuperação, erros, né? pra poder Os fazer... mesmos erros. Sim. Então, assim, cara, isso vem muito do que você falou, É. né? É ser realmente fiel na prova. Então, a gente tá... eu, cada dia mais, eu, assim, me aprofundo na palavra de Deus, eu sou extremamente grato a Deus, para quem tá me acompanhando há mais tempo. Eu tenho 7 meses de convertido, eu me emociono toda vez que eu vou falar. Ontem eu fiz 7 meses que eu parei de fumar, que eu parei de beber, que eu entreguei minha vida para Deus. E, cara, Deus tem feito algo incrível na minha vida. 7 meses depois, hoje eu falo de Deus, eu falo sobre cura, sobre exatamente o que você falou. Eu sou livre, hoje eu sou realmente... livre. Eu achava que eu era livre no mundo. Não, hoje eu sou livre, eu escolho. Hoje eu tenho o poder de escolha. Eu me casei com o amor da minha vida nesse meio tempo. Sim. Né? Olha quantas coisas Deus tem feito na nossa vida aqui em comum. Enfim, eu vou segurar aqui. Para, gente! Eu não tô... Porque a gente Olha nem era só. pra entrar nem era pra entrar agora nesse momento, isso. né? Mas acabou que é isso. E aí eu queria trazer pra você, Pri, assim, uma pergunta. Eu conheço um pouco mais da história da Ju, conheço pouco da tua história, e eu queria, assim, dentro de tudo que a gente falou, assim, você já passou por algum momento, assim, de prova, que você tem um testemunho pra dar também, ou algo pra Sim. falar? Sim, eu sempre falo, eu sou muito mas eu sempre fui essa pessoa e sempre tive os mesmos sonhos desde criança. Uhum. Quando minha mãe, quando eu era criança, perguntava: o que você quer ser quando crescer? Eu falava: casada. Então, o casamento sempre foi pra mim algo muito importante, muito divino, grandioso. Eu sempre quis ser casada. Esse termo de ser casada, nossa, eu achava o máximo, sabe? Quando Que criança. legal, cara. E aí, enfim, passei por uma experiência na minha vida, em 2021, que eu entrei fui no fundo do poço. E eu falava pra Deus assim: Senhor, eu só quero casar. Se eu não quisesse casar, se eu quisesse ser uma mulher da vida, eu já tinha arrumado um casamento. Aí eu falava assim. Mas como eu sou uma pessoa que eu quero casar, eu vejo todo mundo ao meu redor casando, todo mundo fazendo tudo isso, e eu não consigo. Por quê? Isso em 2021. E eu passei por um processo de depressão, de não querer sair de casa, de não querer trabalhar. Foi um período de meses, teoricamente curto, porque eu sei que o processo da depressão, para muita gente, é uma coisa que dura durante muitos anos. Mas eu fui no fundo do poço. E eu frequentava uma célula, eu conheci um pastor, que ele virou pra mim em 2022, no meados de 2022. Ele virou pra mim e falou assim: Deus conhece a vontade do seu coração. Só que não é como você tá orando. Não é dessa forma que você tá orando. Ele vai fazer. Você vai casar. Ele não me conhecia, ele não sabia o meu nome, ele não sabia nada. E eu tava ali aos prantos, falando: Senhor, só Manda quero um casar. varão. Manda Eu varão. quero casar. E ali, naquele momento, eu achava que era uma pessoa e não era, e graças a Deus não era. E eu falava: mas Senhor, eu só quero casar. E ele falava: não é como você tá orando, eu tava orando errado. Eu tava pedindo uma pessoa e não era aquela pessoa. Sim. E ele falou: calma, você vai casar. Isso foi em meados de 2022. No fim do ano de 2022, eu já conhecia o meu marido, meu atual marido. A gente já tinha um vínculo, já conhecia ele como pessoa, como ser humano. Aproveita e manda um beijo pra ele aí. Pra ele amorzão, Diego São Germano. Te amo, amor. Gente, recém-casado é um Tem que- negócio tem que lembrar pra dar cara, um- Vocês Te estão amo. Pra aqui, chegar não. em casa tranquilo. Agora de eu tenho mel. São Germano no nome, tá? Que agora eu sou italiana, Arrasou. meu amor. Maravilhosa. Eu tava na Itália, eu passei minha lua de mel na Itália. Aí eu virei pra ele: São Germano é italiano, né? É. Aí eu cheguei lá e falei assim: ai, amor, olha, minha avó era aqui da Itália. Aí ele: toma vergonha nessa cara que tua família é da Praça Seca, não é da Itália, não. Eu falei: é da Itália, Miss. Se é tua avó, também é minha. Isso aí. Made Tô in Praça com o Seca. nome. Agora vocês são só, isso aí. Na Praça Seca eu herdei o Pereira Borges. Mas, da Itália eu tô São Germano. Amém. Amém, amém por isso. E aí, a gente conheceu, até que eu falava assim: mas será que era ele? Eu tinha muita dúvida por várias questões, né? E aí hoje eu posso falar abertamente, ele era simplesmente o meu chefe. O meu chefe, ele era diretor regional de jornalismo do SBT. E eu era uma apresentadora, eu já era apresentadora.
Era uma funcionária, eu falava, e agora? Então, eu já conhecia ele como ser humano, como um chefe. Quer saber como é a pessoa? Dá poder a ela, né? É verdade. Então, Verdade. ele era um dos melhores seres humanos, assim, que eu já conheci na minha vida. Eu falava, Senhor tá fazendo isso mesmo comigo? É pra ser isso? Eu não acreditava. E eu sentia, assim, nas pequenas palavras, as pequenas vezes que a gente conversava, uns olhares diferentes, que eu sentia algo diferente. E aí, até que eu falava, Senhor, em dezembro de 2022, mãe? 22. Eu falava, me dá uma resposta. É ou não é isso? Tô confusa, porque eu posso perder meu emprego, ele pode perder o emprego. Tô confusa, a gente não tinha nada, tá? Nem saído, não tinha feito nada. E aí eu fui na casa da minha mãe uma vez e ela virou pra mim e falou assim, filha, por que você não fica com o Diego? O quê? Do nada. Eu falei, cruz credo. Palavra de mãe Aí mãe é bom. Eu não sei se ela vai se lembrar disso, mas na hora eu falei assim, mãe, deixa eu te contar uma coisa. Então, vamos lá, ninguém sabe disso, isso não aconteceu ainda, eu não saí com ele, mas ele tá me chamando pra jantar. E eu sinto alguma coisa diferente. E ele fala que vai me conquistar e etc. Eu falava, não, esse homem tá ficando maluco, né? Esse tá ficando doido. O Diego é bom, bom. É bom, Pô, não é demorei bom, tanto pra falou, chegar aqui, porque eu conquistou. imagino que você não pensava. Eu demorei tanto pra chegar aqui Vou e vou largar colocar tudo a isso perder. Sim. Cara, E eu é falava, verdade. e ele ainda é um maluco, né? Porque ele ficou 21 anos de SBT. Ele começou também com 19 anos, 21 anos, 18, 21 anos no SBT. Como chefia, eu falei, gente, tá ficando maluco. Eu e ele. Sim. Mas não pode, isso não pode acontecer. Aí quando eu falei, mãe, então, a gente tá, sei lá, a gente tá tendo alguma coisa. Ele me chamou pra sair, então será que uma resposta? Eu me lembro que minha mãe se ajoelhou no chão e começou a orar e falar, o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo. Minha mãe tem esse dom de visão, né? Amém. E eu fiquei assim, eu acho que é uma resposta. A partir dali eu falei, pô, minha mãe, Do depois de nada. Deus, é mãe. É Deus falando diretamente Sim. comigo ali. Eu falei, eu vou aceitar. Isso foi em dezembro de 2022. Em fevereiro de 2023, a gente já tava morando junto. Assim, tá? Não teve E aí, nenhuma dúvida. Não teve nenhuma dúvida. E aí, enfim, desde então a gente já se considera casado, era casamento, né, e tudo. A gente levou isso pro SBT. E aí, primeiro foi aquele medo, o que vai acontecer? Amor, tá disposto? A gente pode perder emprego. Ou um ou outro tá disposto? Tô disposto. Tô disposto. Então a gente seguiu nisso. E graças a Deus, quando Deus dá, Deus isso, garante. é isso. Nada aconteceu. A gente continuou, até porque ele não era meu chefe direto, né? Ele era o chefe regional ali, mas não era meu chefe direto. Então, deu tudo certo. Amém. Hoje ele até não tá mais lá, ele tá na Casa TV, ele foi pra Maneiro. outro trabalho, pra outro emprego, tá super feliz da vida também. E deu tudo certo. E aí, recentemente, agora em 28 de agosto, a gente casou. Gente, é recém mesmo. A gente casou. Saí da fornicação, né, pastor? Isso é muito bom, eu vou falar sobre isso. Amém. Vai. Saí da Vou falar fornicação, sobre isso. graças a Deus. Foi uma coisa que partiu dele também. Eu falei, Senhor, faz tudo certo. Quando Deus dá, Deus garante. E eu tô com o homem da minha vida também. Eu tô Amém. super feliz. E eu pedi algo, ele me deu aquela imagem do Instagram que sempre circula, né? Você com seu ursinho de pelúcia, você fala, Deus, Jesus na sua frente, você fala, mas Jesus, eu amo esse ursinho. E ele com um ursão grandão atrás assim, mas eu tenho algo melhor pra te dar. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Quando eu resolvi acreditar em Deus, na verdade, quando eu tava, já tinha desistido, eu falei, então tá bom, não vai mais acontecer não, eu já tô cansada, eu não aguento mais. Aí Deus falou assim, pronto, é a hora que eu entro. E hoje, eu falo isso porque hoje eu sei valorizar o meu casamento, sei valorizar o que Deus fez na minha vida. E talvez se eu tivesse vindo meses antes, eu não teria reconhecido, eu não teria conseguido dar tanto valor àquilo que eu tanto queria. Talvez eu tivesse não tido a maturidade de entender tudo isso. Com e hoje eu certeza. entendo. Amém. Meu marido foi uma bênção na minha vida. Muito joelho no Amém. chão, da minha mãe e meu. Amém. Amém. E olha que coincidência, assim, como Deus é maravilhoso. A Ju, cara, ela é líder do Ministério de Casais da igreja. Então, assim, eu tô fazendo um curso de casais agora. E, É assim, maravilhoso, cara, né, a última aula mudou a nossa concepção de casal. Esse curso Se você é tiver a maravilhoso. oportunidade de fazer, faça. Viu, Diego? Vamos fazer, que é Cara, para casados para sempre, amém. Absurdo. Assim, então, acho que até você, eu não vou nem falar aqui sobre o que ela falou, acho que até você que, com experiência com o Ministério de Casais, pode falar mais sobre o que ela acabou de falar sobre esse assunto, né? O casamento é o lugar onde a gente mais testa a nossa paciência, a nossa mansidão, o fruto do espírito. É verdade. Porque você junta duas pessoas completamente diferentes dentro de uma casa, fecha a porta e fala, lutem.
E a igreja tem uma coisa com casar pra transar, né, gente? Que, pelo amor de Deus, se você não estiver bem, a última coisa que você faz é transar. É verdade. Se você não vive bem, se você não vive feliz, em harmonia, se você não tem prazer de estar com aquela pessoa, se você não anseia pelo momento daquela pessoa chegar em casa, se não é um lar feliz, e lar feliz não significa que você não vai ter briga, que você não vai discordar, que você eventualmente vai ter que mudar os acordos, né? Os acordos que você tem com a Anne hoje, que ela tem com o esposo dela, são acordos muito recentes, e daqui a 10 anos vocês vão ter... Daqui a 2 anos, pode ser, que vocês tenham que mudar os acordos que vocês fizeram, porque... É isso, vocês são pessoas agora, ele mudou de emprego recentemente, pode ser que alguma coisa no emprego dele peça pra ele mudar algum acordo que ele tem com você. E se os dois não estiverem muito alinhados em relação a fazer o outro feliz e não ser feliz, que o mundo hoje pinta muito isso, né? Eu sou feliz independente de qualquer coisa, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. E não foi isso que Cristo escolheu para um casamento, né? O casamento é pra fazer o outro feliz. Tá vendo que eu tô pegando a matéria? É isso. Tá aprendendo bem. Quando essa chave vira... Cara, é absurdo. Eu aprendi isso com a minha mãe, que ela também já fez. É isso. Quando essa chave vira, muda a vida. Por quê? O desejo do coração do Cadu, o que ele deseja, o que ele sonha, é o meu sonho. O bem-estar dele é o meu bem-estar. A vontade que ele tem de fazer hoje, profissionalmente, tudo que ele tem vontade de fazer e realizar na vida dele individual, porque apesar de sermos o Cadu tem uma vida totalmente diferente da minha, ele é profissional de educação física, ele trabalha pra caramba. Então existem cursos, existem coisas que ele compra pro material de trabalho dele, que na minha cabeça, gente, não precisa, mas eu preciso entender aquilo ali e endossar e fazer ele avançar. Não travar, né, a vida dele. E o contrário, a mesma coisa. Tanto que eu falei no início que quando eu fiz, amor, eu quero fazer um curso. Na época, hoje em dia é muito falado, mas na época era pouquíssimo falado. Eu tive que ir pra São Paulo fazer o curso. E aí ele falou, não, eu vou pagar. Então, o casamento, quando você entende que é fazer o outro feliz, essas diferenças, essas brigas, esses pormenores, né? Ficam, de fato, pequenos, perto do que como um casamento feliz ilumina outras casas, outras famílias. Eu e o Cadu, a gente teve o nosso casamento restaurado nesse curso. Nós somos ainda muito diferentes. Eu acho que é o casal mais diferente que eu conheço na face da terra. Cara, é muito diferente. O Cadu, ele é muito quieto, assim, ele é centrado, ele fala baixo, ele é todo organizado. Vou até mandar um abraço pra ele, Cadu. Meu personal agora tá me preparando pro meu casamento, pra minha celebração. Ele é um profissional exemplar, estudioso, tem mestrado, tem... Não, eu não conheço um profissional... tanto de educação física como outras profissões, tão apaixonado pelo que faz, tão dedicado. Só que o Cadu, ele fala baixo, ele é organizado, ele é observador, ele demora pra se soltar. E eu sou o zero, né? Eu já chego falando, derrubando tudo, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo, eu amo todo mundo. E ele fala, como que você ama essa pessoa? Você acabou de conhecer. Eu falo, mas eu amo. Mas o que eu posso fazer? Eu amo, meu coração ama essa pessoa. E juntou eu e Cadu dentro de casa, querido, no primeiro mês eu falei, mãe, eu não vou ficar casada com ele, não tem condição. Só que eu só posso casar com outra pessoa se ele morrer. Então vamos matar ele, mentira. Tá repreendendo. Não, eu pensei, mas não fiz. Ainda bem. Pois é, e aí não matei ele, graças a Deus. Foi quando eu voltei pra igreja. Tá se identificando, tá rindo por quê? Eu tô de olho em você. Isso. Foi quando eu voltei pra igreja, porque quando a gente se conheceu, eu tava afastada. E aí eu falei, cara, existe uma pessoa que pode salvar meu casamento, é Jesus Cristo, cara. Porque ele vai me transformar. Porque no início tem muito isso, né? De a gente achar que a culpa é do outro, que a culpa é do outro, que a culpa é do outro. E quando você assume a responsabilidade, você vê o quanto você também tem que mudar, o quanto você também é difícil de conviver. Mas é difícil isso, né? A gente reconhecer e olhar pro nosso próprio umbigo. Mas é um processo mas diário. é o principal. O casamento mas feliz é o principal. Pegando um gancho no que você falou sobre, cara, assim, diferenças, problemas vão ter no casamento. E eu falo, assim, que eu e a Anne, a gente é privilegiado hoje pra gente ter entrado tão, assim, logo no 100%. início do nosso relacionamento, entregado a vida pra Deus e fazer essa escolha junto. Por quê? Cara, hoje é até um tema polêmico, né? Assim, cara, o que tu mais vê, Deus se agrada tanto com o casamento, que o inimigo, ele se desagrada muito com o casamento. Então, assim, ele ataca muito o casamento, ele ataca muito pessoas casadas pra realmente afastar um do outro, porque sabe que duas pessoas juntos, com Deus no centro do casamento, cara, vão se tornar uma potência muito grande. Imbatível. É algo assim, que depois que a gente casou tem 3 semanas, amor? Cara, não sei explicar, mas assim, eu sei que é muito recente, né? Mas, cara,
Tudo, É diferente. tudo tá diferente. Tudo tá diferente. Eu falei isso pra Anne antes de vocês casarem. Cara, a casa No dia tá mais anterior, calma. eu falei exatamente isso pra Anne. A casa tá mais calma. O curso de casais tem trazido a gente para um entendimento, que eu vou falar também sobre isso ainda. Mas assim, e aí só para não esquecer o gancho que eu falei, o nosso topo de bolo do nosso casamento era assim, um triângulo, Deus em cima, tá? Vou até botar a imagem depois, se possível. Ô, editor, bota essa imagem aí, por favor. Sou eu mesmo que edito. Não, finge que você tem um editor. Isso aí, editor, já sabe, né? Tava Deus em cima, Ian e N. Então, quando você pega assim, você tem a imagem do triângulo, quanto mais afastado eu tô de Deus, mais longe eu tô da N. Eu tô na base Você do vai triângulo. se afastando. Quanto mais perto eu tô de Deus, mais perto eu tô dela. Uhum. Assim, quando você tem esse entendimento assim desse visual, é algo que é impressionante. Eu já tinha visto num filme isso, né? Muitos casais falam assim, mas é porque eu não amo mais ele. E aí o pastor do filme falou assim, você só não ama mais ele, então tá tranquilo. Então volta pra Deus, porque Deus é amor. Se você se aproximar de Deus, né? E eu falo isso pra ela, eu já amava a Anne assim, a gente começou a morar junto antes de namorar. Tava na fornicação Loucura. também, né? Maluquice, doideira. Não tinha Jesus, gente. Tá tudo É certo. isso. E assim, cara, quando a gente entregou a vida pra Deus, assim, eu senti um amor por ela, parece assim, infinitamente maior. Vocês e eu vão falei ver isso depois pra que você, vocês né? tiverem filhos. Eu falei assim, nossa, eu tô te amando tanto, mas eu não sei te explicar, assim, não é algo palpável, Depois né? que O vocês amor tiverem filhos, esse amor aumenta. aumenta, né? surreal. Ai, glória, eu tô doido pra ser pai, É. assim, agoniado. Se Deus quiser, daqui a uns 2 anos no Sim. máximo, estourando, a gente tá se programando, lógico, Sim. plano de saúde, tem muita coisa. Sim. Tem muita gente que, não é assim, né? Mas, assim, Mas é Deus algo sabe a lindo, hora, cara. É algo né? lindo. E aí, falando sobre isso, que foi algo que eu recebi essa semana, nesse domingo, eu tive a aula de linguagem do amor. Isso mudou minha percepção, não só minha com ela, como minha com meu pai. Eu conversei com meu pai, né? Eu falei, eu vou levar a apostila e vou fazer na minha casa. Eles toparam Sim. com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, porque foi algo que mudou assim, ó. Total. Até sobre o sexo, cara. Quando o tanque tá vazio, não tem como, né? Não. Você querer tentar alguma coisa com o teu Sim. parceiro, porque o tanque dela emocional tá vazio. E aí, a linguagem do amor, Pri, eu acho que assim, é algo... Eu tô aprendendo muito aqui Mano, com vocês. muito. Eu vou Era falar, pra se eu eu estar errar, aqui. se eu errar, Faz o curso lá na fala. Ilan, Pri, leva ele, assim, você vai ver, o negócio vira chave, assim, muita coisa explicada que você lê, você faz, Vira chave pra então vida. é por isso. É por isso que eu quero que ele faça massagem e ele quer que eu lave a louça. Porque a linguagem de amor Exato. dele é uma e a sua é toque, a dele é atos de serviço. Então, quando você entende o outro, você faz... Nós, Meu Deus, ele não tá fazendo pra implicar. Porque eu pensava, cara, É não é isso. possível, o Cadu tá fazendo isso pra implicar. Porque ele sabe que eu odeio, mas não é pra implicar. Porque ele é assim Exato. e você é de outro jeito. Só pra tu entender, eu, por exemplo, eu me identifiquei que eu sou do toque físico. Toque físico e palavras de afirmação. Então, naturalmente, eu faço muito isso com a Anne. Tipo, eu quero muito abraçar, tocá-la, beijar, porque na minha cabeça eu tô Demonstrando amor. Demonstrando amor. Uhum. Se ela falar qualquer coisa, eu falava assim, não, mas olha tudo que eu fiz. Exatamente. Só que não, a linguagem de amor dela não é essa. Ela não recebe isso como amor. Uhum. Ela recebe como amor atos de serviço. Tô me matando de lavar louça agora. Mas o tanque tá cheio. Eu sei que quando chegar em casa, Isso aí. o meu negocinho vai Tá ter. reservado. Em nome de Jesus. Oh, Deus, Graças obrigada. a Deus, o meu marido é de serviço, então ele gosta de cozinhar, ele eu gosta de também, lavar eu- louça. Glória a Deus, eu não preciso nem me esforçar, porque ele faz. É isso, porque eu sou ótimo. toque físico e atos de serviço. Cadu é tempo de qualidade e presente. E o meu presente e tempo de qualidade são os últimos. Tipo assim, eu não Eu ligo se também. eu estiver aqui com você e você estiver mexendo no celular. Ou se a gente for comer alguma coisa e eu tô falando com você, você pega o celular. Tipo, aquilo não me fere, não me machuca. Pro Pra ele Cadu é a morte. É. Passou uma data, eu não dei um presente, ele se sente a pessoa mais abandonada. Você não se importa comigo. E eu, amor, a Aí gente eu vai me viajar, identifiquei. que bobeira. Já me identifiquei com várias coisas aqui. Pois é, e eu sou 0. Então, não é porque pra mim é bobeira que eu não vou ouvir e dar importância pro que é importante pra ele. E é a mesma coisa, eu sou toque físico, eu adoro cafuné, massagem, abraço, eu beijo. também. Eu não sou uma pessoa pegajosa. Tipo assim, eu tô aqui vendo um filme e você tá...
Não, eu não gosto, mas assim, massagem, cafuné, gente, cafuné deveria ser patrimônio, não sei, deveria ser obrigatório. A pessoa muito que bom, tem né? toque físico Tá receber ouvindo, cafuné. Reni? Tá ouvindo? Cara, eu também amo gosto. cafuné, meu Deus do céu. E eu fico na minha filha, né, tadinha? Mas eu acho que ela não é do toque físico, porque eu faço um pouquinho e ela faz, não. Eu, É. ai, filha, deixa. Cara, isso foi o que mais abriu a minha mente, assim, não é só sobre o casal. Eu pensei na minha relação com os meus pais. É tudo, para Cara, tudo. eu fico assim, tadinho, o meu pai, ele tentou de todas as formas me dar amor. E a gente não reconhece, a gente reconhece que a minha mãe é a pessoa que mais me dá amor. E o meu pai não. Porque ela deve ser carinhosa e beijoqueira. É, e e você isso faz sentido pra mim. isso aí. Cara, o meu pai, ele vem me dar um presente pra mim. Eu caguei pra isso. Eu falo, eu quero você presente na minha vida. Eu É não quero isso. que você chegue. E eu falo assim, gente, depois que eu tive essa aula, eu quero tanto abraçar meu pai. Se eu É quero conversar isso. com ele, entender qual que é a linguagem de amor dele, pra poder também Retribuir. retribuir Gente, também. vocês me deixaram com muita vontade de fazer. Diego San Germano, tô escrevendo a gente hoje. Sim. Aí, ó. Entendeu? Sério, Nesse é muito- curso. Eu consegui surreal. mais uma inscrição pro... Eu É fiquei isso. interessadíssima. Eu Cara, me identifico, toque físico, mais serviço eu não sou, não. É uma parada Deixa assim, pra muito ele, mas- doida, assim, que é mais você fazendo curso, você conversa com outras pessoas. E essa questão, assim, o que eu achei mais legal, assim, além do casal também. Isso, cara, assim, pô, meu pai e minha mãe me criaram de um jeito, e o meu irmão é totalmente diferente. E o meu irmão não se sentia amado na infância. Sim. Porque talvez ele não gostava de... É, Gente, de eu fico... Aí tu começa a entrar nas coisas assim, e tu quer levar pra tua família. Eu falei, eu isso. vou levar Todo a mundo... mochila. Mas tem o livro. Tem um livro, né? 5 linguagens de amor pra casais e as 5 linguagens de amor pra solteiro. Que você entender a linguagem de amor de todo mundo, assim, que você convive, que você ama, é muito importante. Porque você passa a demonstrar o amor pra aquela pessoa da forma como ela se sente amada, né? Eu sou atos de serviço e toque físico. E assim, quando o Cadu, eu acordo de manhã, agora depois da Ana, então mais ainda, que ele já fez, limpou, lavou tudo, lavou a louça, deixou meu café pronto, meu Deus, eu me sinto a mulher mais amada do mundo. E o tempo de qualidade pra ele é muito importante, eu ficava mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa, queria levar alguém junto. Vamos pro shopping, eu fazia, vamos levar minha mãe, minha irmã, minha tia? Ele, não, cara, eu quero só eu e você. Porque pra ele aquilo é muito importante e eu Pra não mim ligo. também, sempre Pois foi é. muito importante. Então, isso é muito legal. Você vai ver quando entrar no temperamento. Que acho que daqui acho que a 2 daqui a aulas. 2 né? aulas. Assim, gente, passou o período inicial aqui do nosso episódio. Tá maravilhoso. Agora eu quero começar com algumas perguntas, realmente, de fato. Algumas perguntas realmente provocativas para entender um pouco mais da história de vocês, né, a fundo. Eu separei uma pergunta para Pri, né, que é assim, ó, o seu trabalho é leve, divertido, cheio de energia, mas a gente sabe que por trás de toda a luz tem uma história de luta, né? O que as pessoas não veem sobre o seu caminho até aqui? O que, assim, as pessoas... Eu entendo que, assim, as pessoas veem na TV, eu vi que tem um fã-clube, entraram em contato comigo, fã-clube, nossa, me marcaram lá no negócio. Mentira! Carlinha Aí eu falei assim, Andrade, eu falei assim, gente, que loucura. maravilhosa! Mas, Virou assim, minha amiga, ela. O que as pessoas não veem da Pri, que você hoje pode... Tem a oportunidade hoje aqui de estar, na verdade, no outro papel. Eu que tô perguntando, normalmente você que pergunta para as pessoas, mas assim, o que realmente as É pessoas difícil não estar nesse veem? lugar aqui, viu? É difícil pra Imagino. organizar as ideias assim e falar pouco. Porque meu marido falou isso, Pri, fala pouco. Eu tô tentando aqui focar e falar pouco, ser direta e objetiva. O que as pessoas não veem... Não vem da Pri É uma- Borges, da Priscila. Quem é a Que Priscila? a sua mãe conhece, né? que É, as isso pessoas aí. que convivem Eu muito. quero saber disso. Nascida na Praça Seca, meus pais passaram dificuldade. Minha mãe passou dificuldade, passou fome. E eu me lembro, como se fosse ontem, que minha mãe deixava de comer, meu padrasto também, pra me dar o que comer. Nossa. Então, eu sempre tive tudo. Na pobreza, eu sempre tive tudo. Meu quartinho, sempre andei bem vestida, arrumada, maquiada, cheirosa, porque eu sempre fui muito vaidosa. Minha mãe é muito básica e eu sou completamente o oposto dela. Eu gosto de coisas, gosto de ser perua. E nunca me faltou nada. Sempre estudei no meu colégio particular, fiz o meu cursinho de inglês. No pouco, minha mãe conseguiu multiplicar. Minha mãe é uma pessoa muito próspera, ela sempre fez isso comigo. Mas eu passei muita luta e muita dificuldade, assim, de saber que os meus pais não tinham condições. Por exemplo, eu sempre quis fazer o meu curso de teatro. Sempre quis estar na TV. Eu queria ser atriz, porque quando você é criança, você acha que você está na TV, tem que ser atriz, né? É a única possibilidade de você estar ali. É verdade. E eu queria ser artista. Eu falava, eu preciso ser atriz. Meus pais nunca tiveram essa condição de me colocar ali. E eu falei, o que eu vou fazer, né? O que eu vou seguir? E se não fosse o FIES, que minha mãe descobriu, eu não teria me formado na faculdade, eu não teria conseguido estar aqui hoje e realizar esse sonho. Então, eu passei por muita luta, assim, nessa infância, sabe? Nunca me faltou nada, mas pra minha família faltou. Então, acontece com a família, acontece com você,
né? Eu precisei lutar muito pra isso. Eu saí de casa às 5 horas da manhã pra ir pra faculdade. Minha mãe acordava sempre, acordou junto comigo, fazia meu cafezinho da manhã, dava um beijinho de tchau, partia pra faculdade. Ficava, aí depois ia conseguir meu estágio com 19 anos. Ia pro estágio, pegava ônibus, voltava, era aquela confusão. E as pessoas não veem aquele perrengue todo que você passa, né? E outra coisa que é hoje, as pessoas perguntam As pessoas veem hoje, por exemplo, talvez do teu Instagram, né? A tua página, e acha nossa, que você apresentadora, veio de cima e tudo. E tá tudo fazem bem nem também se você noção tiver dessa vindo de história, cima. né? Claro. Tudo bem também, exatamente. Tudo bem, é a história de cada um, né? Mas eu tenho muito orgulho dessa minha história, porque eu vim de baixo e eu consegui tudo isso aqui, porque eu fui à luta, eu batalhei, eu acreditei em mim. E eu corri atrás, com muita ajuda da minha mãe, psicologicamente falando, porque quantas e quantas vezes eu pensei em desistir. Eu virava pra mim e falava assim, eu não quero jornalismo, isso não é pra mim. Eu chegava em casa chorando, falava, mãe, eu não quero falar de morte, eu quero falar de vida. Até que me surgiu a possibilidade, a oportunidade de estar no entretenimento. E tudo que eu falo hoje é sobre vida. É sobre alegria. E dá pra ver que você é apaixonado por isso, né? Que legal, cara. Eu amo o que eu faço. Eu faço com alegria. Nesse período que eu tava em depressão, em 2021, o único lugar que eu esquecia do universo, e eu tava ali de corpo e alma, extremamente feliz, não parecia que eu tava em depressão, era gravando. Ligou isso aqui, ó. Aí eu fico... Ai, eu amo a câmera, gente. Apontou um celular pra mim, eu fico bem espontânea, graças a Deus. Maravilhosa. Mas assim, e eu sou muito eu. E eu tenho essa oportunidade, a possibilidade de no Carioca ser o que eu sou. Então, né, o que a gente tava falando aqui no princípio, eu não forço uma barra, eu sou isso. Então, eu nasci pra isso e eu não tenho dúvida de que eu nasci pra isso. Esse é o meu destino, esse é o meu caminho. Foi isso que Deus escreveu pra mim, eu tenho certeza disso. É claro que a gente sempre fala assim, eu quero mais, vambora, eu quero mais. Será que eu tenho que mudar o percurso? Será que eu preciso fazer alguma coisa que foi acontecendo na sua vida? E eu, quando eu fiz lá o meu curso de consultoria, você fica naquela, será que eu tenho que fazer alguma coisa? Qual o novo passo eu preciso dar pra Deus desbloquear essa bênção aqui que ele me prometeu? Mas eu amo o que eu faço. Mas eu acho que o contentamento, Pri, traz essas novas coisas, assim. Você não precisa não querer algo mais. Você pode querer algo mais, desde que você seja contente com o que você tem. Grata com o que tem, A palavra contente é de contentamento, de você, assim... Verdade. Eu quero ter um programa diário no SBT, em qualquer emissora. Mas eu sou muito contente e grata com o que eu tenho hoje. Porque isso acaba sendo tão natural. O próximo passo, o próximo programa, você crescer mais e você ter mais visibilidade, não é proibido, desde que você esteja aqui vivendo aquilo ali de forma contente e grata pelo que você tem. Eu acho que isso é chave para muita coisa. Com certeza. Assim. Com certeza. Eu aprendi ao longo desses anos, eu aprendi a ter gratidão. Eu sempre fui uma pessoa que sempre pensava no futuro, muito ansiosa, sempre. Então, eu sempre tive esse problema de eu penso no futuro. Eu tava sempre no futuro, eu nunca conseguia estar no aqui e agora, no presente. E eu consegui. Eu acho que essa virada de chave de 2021 que eu falei, que eu fui no fundo do poço, depois eu me reergui como uma fênix, eu acho que foi uma virada, eu amadureci tanto nesses últimos anos, eu tô fazendo 30 anos, eu amadureci tanto que eu não me reconheço mais como pessoa, como ser humano, como filha, como esposa, como irmã, como amiga, eu não me reconheço mais. Eu era uma outra pessoa. E aí, hoje eu consigo reconhecer e ser grata aos mínimos detalhes. Até quando eu acordo, eu falo, Senhor, obrigada pelo ar. Amém por isso. Tava ventando, eu chego lá e falo assim, obrigada por esse vento. É isso. Obrigada por esse sol de hoje. Então, eu consegui. Nossa, eu trabalho muito isso na minha casa, assim. A Anne é uma pessoa que o acordar dela é difícil. E eu sou muito animado. Acordar pra mim é a melhor coisa do mundo. E a gente hoje consegue ter uma relação boa com isso. Ela ainda puxa um pouquinho na orelha dela ali, mas exatamente por isso, por eu ser muito grato. Eu falo assim, se eu não tivesse nada do que eu tenho hoje... Cara, a gente tem eu falo assim, a gente é muito privilegiado. A gente não pode reclamar. Cara, quando tu vê por essa hora, tu fala assim... aí hoje, é muito engraçado, que ela às vezes tá em casa assim, nossa, que calor. Aí ela, mas ainda bem que eu tenho uma casa, um ventilador, né? Ela mesmo resolve. É isso aí. Agora, trazendo uma pergunta pra você. Que eu, assim, você recentemente até falou sobre isso, no início do programa, que você foi... Né, teve um chamado para ser pastora. Isso é muito recente. Eu acho que talvez você já soubesse há mais tempo, mas a ordenação, eu acho que deve ter semanas, né? 2 semanas. 2 semanas. E aí, qual foi a pergunta que eu coloquei aqui? Porque realmente é interessante. Eu tenho assim, consultoria de imagem e o teu ministério,
hoje pastoral parecem muito diferentes, assim, um mundo diferente, né? Mas tem algo em comum, né? Ambos lidam com identidade. Como Deus te ensinou sobre identidade ao longo do caminho? Caraca, que pergunta boa. Então, as duas coisas andam juntas, né? Eu tenho uma coisa que foi observado pelas pessoas que convivem comigo. O Cadu falava muito isso. E eu tenho uma grande amiga minha que é lá em São Paulo. É a casa dela que eu fico quando eu vou a São Paulo. Deus é bom até nisso, que eu vou pra São Paulo, não preciso pagar o hotel. Amém. Vai trabalhar. Ambos são melancólicos e extremamente observadores, né? E eles falavam muito isso pra mim. Ju, você tem o dom da palavra no sentido de você confronta, você fala o que a pessoa tem que ouvir, alguma coisa que vai machucar, que vai trazer um desconforto, mas você tem uma forma de falar. E isso é dom. Por quê? Eu nunca soube disso. Eu nunca fiz, ai, Senhor, eu vou falar com a fulana, vou aconselhar a fulana, eu vou conversar com fulano. Mas eu não queria ser grossa, eu não queria ser invasiva ou inconveniente. Eu simplesmente ia. Eu confrontava, orientava, e de forma muito com amor. Eu não sei explicar. Tanto na minha profissão, com as minhas clientes de consultoria de imagem completa, que eu preciso dizer para elas, cara, sua imagem não tá comunicando isso que você quer. Não é por esse caminho. E de uma forma leve, elas conseguem entender o que eu tô falando sem se sentir ofendidas. E no pastoreio, é muito recente, mas na minha vida ministerial, como a gente trabalha com casais há muitos anos, desde 2015... Eu consegui, o Cadu falava, Juliana, vai lá e fala, porque eu não tenho esse tato. Eu vou chegar e eu vou ser grosso, direto, e porque o Cadu é extremamente direto, e eu consigo falar de alguma forma leve que aquela pessoa consegue entender, tanto profissional quanto ministerial, assim. Então, eu acredito que isso seja total junto. Tanto a minha profissão, como eu mudo vidas, né? Porque hoje eu recebi um texto de uma cliente que eu atendi em São Paulo, falando que ela chegou ali, que o casamento dela tá destruído, que ela não sabe mais o que fazer para salvar o casamento dela, e que ela escolheu fazer a coloração comigo, fazer a consultoria de imagem comigo, para ela começar a cuidar dela, para ver se o marido dela volta a enxergar ela como uma mulher da vida dele, da vida dela e tudo. Então, como que eu leio um testemunho desse, se eu tava ali como profissional e não como pastora, e não entendo que o meu trabalho e o meu ministério estão totalmente alinhados, entendeu? É um chamado mesmo para transformar a vida. Eu trouxe a palavra identidade, porque assim, eu acho que a imagem da pessoa acaba trazendo a identidade dela ali, porque ela e a gente, aprofundando na palavra de Deus, a gente entende que o inimigo, ele ataca exatamente a nossa identidade o tempo inteiro. O que mais... Até na palavra do mês passado, que foi a série Forjados lá, né, na Ilan, falou muito sobre isso, né? O inimigo, ele ataca o tempo inteiro a identidade. Por quê? Às vezes você quer, e o inimigo tá falando assim, não, você não consegue, você não é capaz, não sei o quê. E assim, o teu trabalho, eu até perguntei isso pro Cadu, né, o teu marido, quando esteve aqui, se a questão dele ser cristão fazia sentido no trabalho dele também, né? Você acredita que às vezes a pessoa tendo um aprofundamento da palavra, melhora também o performance dela no treino, ele fez essa correlação. E no teu trabalho também, cara, acho que total, né? Com certeza. É um propósito de identidade mesmo, assim, do meu chamado, tanto ministerial quanto profissional, é esse, assim, fazer as pessoas conseguirem enxergar a identidade delas, né? E, obviamente, quando você sabe a sua identidade em Cristo Jesus, quem Ele te chamou para ser, você não aceita ser menos e nem parecer menos, né? Porque quando você sabe quem Cristo te chamou para ser e você percebe que a sua imagem, como você fala, a forma como você se arrumou ou deixa de se arrumar, não está alinhado com quem Ele quer que você seja, você sabe que você está atrasando o que Deus quer fazer na sua vida. E aí você acorda para aquilo e aí ajeita a sua imagem e aí o Senhor vai e faz a parte dele. Maravilha. Pri, como eu tô aprendendo aqui hoje. Cara, eu vou gente, te falar edificante, eu também viu? tô, o bate-papo é muito gostoso, assim. Edificante. É de verdade, assim. A melhor forma de comunicação hoje, pra mim, é isso aqui, assim. Eu amo. A gente poder bater um papo, a gente poder realmente fazer essa troca, né? E aí eu queria fazer uma pergunta pra você, assim. Eu vi na tua história, assim, você muito... Uma coisa que eu realmente me identifico muito. Eu sou um cara muito família. E eu vejo você falando muito da tua família, a influência da tua família.
E eu queria que você falasse sobre isso. Qual a influência que você tem hoje, você no papel de apresentadora? Você se comunica com milhares de famílias, né? Eu queria saber qual é essa tua correlação e falasse um pouco da tua família também, qual a importância deles. Minha família é tudo pra mim, né? Começando que a nossa família, meu marido, meu enteado, né? Em casa. Mas eu tenho 2 pais, 2 mães. E quando eu falo isso, eu falo, não, eles são casados? Quando eu falo, tenho 2 pais, o pessoal pergunta, vocês são casados? Não. Eu tenho uma mãe, um padrasto, meu padrasto que me assumiu desde meus 5 anos, que é um pai pra mim, é meu pai-drasto. Tenho uma mãe-drasta, que desde os meus 8 anos. E tenho 2 irmãs, uma de cada lado, né? Uma do meu pai e uma da minha mãe, que se consideram irmãs. E eu sempre tive esse cuidado de ter as 2 muito próximas, assim. Eu sei que eu sou muito responsável por isso também. Que eu sempre fiz as 2 estarem muito próximas. São tudo pra mim. Tudo. Minha família sempre foi muito unida. E eles por se dão bem, Pri? todos se dão bem. Que legal. E é um aprendizado pra mim isso. Porque eu sou madrasta. Entender o papel da minha madrasta e do meu padrasto na minha vida me faz com que eu tente, pelo menos, chegar ali 5% do que eles foram pra mim. Do que o meu padrasto foi pra mim. Foi um pai. É muito mais do que um pai. É assim, Deus me abençoou de uma maneira que eu falo, a minha família é uma grande bênção. E sem contar que não ter brigas e todo mundo estar sempre muito próximo, muito unido. E isso foi uma coisa também que me ensinou a ser família, né? Total. Me ensinou o que é o amor, né? Então, eles são tudo pra mim. E minha mãe é a pessoa que sempre foi muito forte, muito guerreira, passou por muita coisa na vida dela. E eu aprendo muito com ela. Talvez ela nem saiba de tudo isso, mas ela é a pessoa mais forte, mais guerreira que eu tenho como minha referência, assim. Tudo na minha vida toda. Em casa, no trabalho, até na academia. Eu pergunto, o que minha mãe faria no meu lugar? Acho que ela talvez não saiba disso. Mas o que minha mãe faria no meu lugar? E sempre quando tem até A mãe tá ali por trás das câmeras ali. Olhinho brilhando. Não, é a pessoa mais sábia. Se você conversa com ela, a sabedoria que você passa aqui é a sabedoria que eu vejo na minha mãe. Ela fala de uma forma que eu falo, meu Deus, a minha mãe tá certa em tudo. É verdade, ela tá certa. Que legal. E nem sempre eu consegui entender isso, né? Foi um grande processo, né? Porque antigamente eu não via. Tudo que ela falava estava tudo errado. Não, mas eu sei tudo que eu tô falando. Eu tô certa. E aí Deus vai lá e fala assim, você tá errada, sua mãe está certa. Nos mínimos detalhes, né? Então minha família é tudo pra mim. E no trabalho, a gente sempre fala sobre, ali no Cariocô, a gente sempre fala sobre amor, sobre leveza, sobre alegria, prosperidade. Então, não tem como não falar de família, né? A gente é um programa, assim, bem bagaceira. O público gosta disso. É um programa muito... eu vou carioca mesmo, né? Eu acho que o nome Cariocô é perfeito, né? Eu sou carioca da gema, eu sou esse jeitão, assim mesmo. Então, eu tô tentando ficar com o braço aqui, eu não consigo, gente. Falaram eu sou que assim, a gente não pode, eu também tô assim, eu não ó. consigo. Ai, meu Deus, igual o Eu fico nervosa. Acho que nós 3 aqui. A gente quer fazer assim, gente. Eu gosto disso. Olha essa grande farra, essa grande festa. Aí eu chego ali em Duque de Caxias, as pessoas falam, eu amo você. Eu falo, ai, tem roupa pra isso, cara. Que vão tirar uma foto, eu falo, meu Deus, é sério, vamos. É muito legal, né? Sabe? É um reconhecimento do seu trabalho. É um reconhecimento. E as pessoas falam isso pra mim, eu amo acompanhar você, eu amo acompanhar a tua vida, acompanhar a tua família. E como todo é que mundo é isso, conhece Pri? minha Essa mãe. questão de tirar foto, assim. Tu lembra a primeira vez, assim, sei lá, que alguém pediu pra tirar uma foto? Eu acho que, sei lá, eu tive a vida de jogador, mas muito curto, né? Fui jogador de futebol, mas assim, acabou muito cedo. Então eu tive isso, mas assim, só quando eu ia jogar, por exemplo, num outro estado. E, pô, eu jogava no Flamengo, aí, pô, a galera vinha, mas, cara, ninguém me conhecia. A pessoa tirava uma foto só porque a gente jogava no Flamengo. A verdade era essa. Não sabia nem quem eu era. Assim, isso acontece fato, frequentemente, né? Comigo também, né? Mas quer se meter? Vamos tirar uma foto. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Eliana, você já chegaram... Não, já chegaram e me falaram, Fernandinha Maia, não sei se vocês conhecem, né? Não sei quem é. Apresentadora da SBT Esporte Rio. Fernanda Maia, eu falo, não, amiga. Fala assim, tu nunca brincou, não? Tipo assim, eu ia fazer com eu sou certeza. E faça a pessoa... Porque eu tenho um espírito de tribulação na minha vida, gente. Não, eu faço assim, mirou na Fernanda, acertou na Pri. Mas eu sempre brinco também. Mas você lida normal com isso, assim, de pessoas tirar Você sabe que até hoje, eu me acho estranha. Porque eu falo, quem sou eu na fila do pão? Até hoje, assim, eu tô há bastante tempo na TV. Eu acho que deve ser engraçado eu não sei. É delicioso, porque é um reconhecimento do trabalho. Ali não é uma posição de egocentrismo e de vaidade. Ali é uma posição de, caramba, o meu trabalho
Alcançou Com outras certeza. vidas. Surtindo efeito. Aham. Alcançou. E eu tenho um relato, alguns relatos, na verdade, mas um principal, que ela virou até minha amiga, Carlinha Andrade, ela fala, você me curou da depressão. Aí eu falo, Nossa. como eu tive esse Isso é poder? bizarro, é. Não fui eu que curei da depressão, foi Deus. Mas assim, de alguma forma, eu Você fui um foi canal de instrumento, bênção. Você foi é. instrumento, isso é Eu fui um verdade. canal de bênção. E muitas pessoas falam isso pra mim. Sim. Cara, eu acho isso, assim, eu sempre levo a minha vida com muita comédia. E eu acho que isso tem em relação a Ju, né? O Cadu me contou, cara, que você teve Ai, uma meu pontinha. Deus, eu queria. fala umas Cadu É tá porque, falando coisas. assim, demais, eu tô percebendo. ó, eu queria. Ele É porque a fala, gente tá cara. treinando junto agora, né? Ele vai contando todos os Aí a meus gente tá podres. conversando e tal. E é legal, porque o seu programa, assim, traz muito humor também. E, assim, antes de saber isso, eu achava a Ju, assim, a pessoa mais engraçada. Ela entrava, assim, no palco, na igreja, não sei nem no como No se altar. chama, púlpito, né? né? No altar ali. Eu falei assim, gente, essa mulher é muito engraçada. Eu tô me divertindo aqui. E, cara, isso traz cura, de verdade. Sim. Entra muito no que você falou, assim. Eu achava, antes de entrar na igreja, eu tenho pouco tempo, eu achava que a igreja todo mundo tapado. Era um cara de terno e gritaria. É. Não é isso, cara. Assim, é um ambiente leve. É um ambiente muito gostoso pra você conviver ali, né? Sim. E você, fiquei sabendo aqui, um passarinho me contou, o passarinho, o Cadu, É né? o Cadu, cara. O passarinho me contou que você teve essa tua ponta artística também, né? De programa com a Tata Werneck, com o Paulinho Serra. É. Como é que foi isso, cara? Assim, Cara, de então- comediante pra pastora. Tipo assim, Gente, é uma pensa. coisa engraçada. São Várias os transições improváveis na do vida. Senhor. É. Me conta sobre isso aí, Pri. Cara, Pri, então, não, Ju. eu faço teatro desde 8 anos de idade. Cara, que loucura. Fiz teatro a vida toda. Só que, pela minha mãe ter uma vida muito difícil, pra você conseguir alguma coisa com teatro, você tem que investir, né? batalhar muito e ficar ali à disposição de teste, de tudo. E aí, a gente não tinha essa condição. Minha mãe não podia bancar, sabe? Os ônibus e o dia inteiro de alimentação. E ela não conseguia me levar e ficar ali me esperando sempre, porque ela também tinha que trabalhar. E aí chegou um momento, como eu fazia isso desde muito nova, chega um momento que cansa, né? Você fala, putz, eu não vou dar conta, assim, disso. Minha mãe não tem como, eu preciso trabalhar. E chega uma idade, aquela idade de 20 e pouco, que a galera faz. E aí, não vai fazer uma faculdade? Vai ficar aí nessa vida até quanto tempo? E eu também não queria fazer artes cênicas, porque eu já era atriz, eu já era um dom mesmo. Quando eu subi no palco a primeira vez, eu sabia como me posicionar, que eu não podia ficar de costas em postação de voz. Eu sabia tudo, parecia que eu tinha feito um curso. Mas eu não queria fazer artes cênicas, porque eu já era atriz. Eu falei, cara, eu não quero. E aí chegou o momento que você fala, pô, vai fazer o quê? Vai ficar aí nessa, tentando? Tem que fazer alguma coisa. Minha irmã, já advogada, super séria. Meu irmão, super sério, e ganhando dinheiro e ajudando minha mãe em casa. E eu lá, né, esperando cair do céu. E aí, nesse processo, nesse meio tempo, porque eu sou uma senhora antiga, eu não sou uma senhora jovem, né? Eu tenho 10 anos na frente de vocês, não parece? Que que isso, eu tenho Não 41 parece anos. mesmo. Tu tem 41. Maravilhosa. Jesus Não, mas o amado. 41 de hoje em dia é Diferente. são os 20 de antigamente. Exatamente. Nessa fase minha, que começou Tata Werneck, o Paulinho Serra, Rodrigo Capela, todos eles, Eu graças vi a um Deus. episódio teu no YouTube. No quinta categoria. É. Graças a Deus, eles aconteceram e eu também creio que seja tudo plano de Deus, assim, porque não era pra ser, eu não sou frustrada em relação a isso. Eu uso o meu dom de comunicação, de comédia. Não adianta. Eu chego e falo, cara, hoje eu vou pregar, mas eu vou pregar na moralzinha. Eu não vou fazer graça, eu Não vou ficar consegue, aqui. Eu boto não consegue. o esboço lá. Não sei, dá 5 minutos eu tô fazendo graça, dando exemplo engraçado, expondo meu marido. E isso é um negócio. Cara, é um negócio que traz aproximação. Igual você falou do Cláudio Duarte. É Nossa, um dom muita que traz coisa. aproximação. Assim, É verdade. a pessoa chega pra ouvir uma pregação já assim, né? E aí, quando você começa a falar e ser vulnerável, dar pessoa- exemplo da sua Nossa, vida, muito isso. a pessoa vai relaxando, sabe? E aí Uhum. ela ouve aquilo de forma mais tranquila, assim. O Espírito Santo, acho que ele flui. Porque o Espírito Santo é muito leve, né? Jesus era um cara muito engraçado. Se você for ler as Exato. Escrituras, ele era Eu um falo cara muito da sobre isso. parábola, sabe? Ele tinha essa coisa Ele devia ser muita resenha. muito, assim, exatamente. Ele devia ser um cara muito brincar. leve. Eu- Mano, passar eu por tenho tudo que ele passou. E ter 12 amigos fiéis. E mesmo. só com muito bom humor e muita leveza. Então, eu acredito que isso seja realmente um dom que foi, na época, usado pra arte e tudo, que hoje em dia eu uso isso pra glória dele, assim. Eu converso com todo mundo e eu não gosto desse negócio de... eu vou pregar e eu mudo o tom de voz, eu mudo o sotaque. Não, irmão, eu sou essa aqui mesmo. É isso aí. E as pessoas percebem, Se né? Deus me escolheu, Naturalidade, eu entendo autenticidade. assim, se Deus me escolheu. Era assim, cara. E aí entra em tudo que a gente falou, da preparação.
Cara, talvez você tenha passado por isso. Eu ia falar isso. Pra você chegar nesse... Lugar hoje. Tu não imaginava, quando tu fazia lá, que tu ia ser pastor um dia. Eu tenho certeza. Quando eu recebi Isso deve ser uma loucura. no meu assim, coração Nossa, que eu seria vai ser pastora... Como é que foi isso, eu assim? Como é tava- que foi essa... Então, quando eu quase matei meu marido, com 1 mês de casado, que eu voltei pra Jesus e aí ele veio, se converteu, se batizou e a gente começou a caminhar juntos, logo depois de se batizar ou antes ali, foi próximo daquilo, eu recebi de Deus que a gente tinha um chamado pastoral, eu e o Cadu. Só que o Cadu era recém-convertido, tipo... na minha cabeça era, meu Deus, nunca no Brasil, você tá louco. Toda vez que alguém falava isso pra mim, eu fazia, não tem a menor condição. Não tem como eu ser pastora, gente. Eu não tenho modos. Entendeu? Eu tiro a calcinha da bunda. A única pessoa pastora que tira a calcinha da bunda. Entendeu? Não tem condição. Fora que eu entendo a responsabilidade de ser pastor. Gente, é isso, é uma responsabilidade. Meu irmão é pastor e eu via todo o lado bom que ele colheu disso, obviamente, mas todo o peso de responsabilidade que tem, né, de você ser pastor. E eu pensava, Deus que me livre, gente, não tem condição. Só que eu já tinha recebido essa resposta de Deus, de que o meu chamado, que o Senhor faria eu e o Cadu grandes pastores. E eu fazia, gente, o Cadu não sabe nem ler a Bíblia, né, no início. Uhum. E aí a gente só foi. Eu acho que como o pastor Rômulo, você não chegou a ser pastoreado pelo pastor Rômulo, Não. né? Ele inaugurou a Taquara, depois ele foi para São Paulo, depois voltou pro Recreio e o pastor Júnior entrou. Glória a Deus, porque eu também amo demais a vida dele. Mas o pastor Rômulo, quando falava pra mim, vocês vão ser pastores. Eu fazia, pastor, deixa eu falar uma coisa, não tem a menor possibilidade. Não existe essa possibilidade. E aí ele falava assim, quanto menos você quer, mais Deus faz. Porque a gente sabe o seu coração. Você não tá fazendo nada aqui na igreja pra ser alguma coisa. Você faz porque você faz. Porque é você, porque você tá retribuindo ao Senhor tudo que ele fez pra você. Vocês servem por amor, porque justamente por não ter esse desejo que as coisas vão acontecendo. Óbvio que ainda tá muito recente, ainda é não um peso, né? Porque a minha oração pro Senhor foi, Senhor, que isso nunca seja um peso pra mim, sabe? Que eu sempre sinta realmente você me sustentando e me direcionando. Mas ainda é muito estranho. Essa é a palavra, assim, é muito estranho. É muito novo, né? Muito novo. Na igreja, tinha pessoas que chamavam a gente de pastores, né? A gente chegava no culto e a pessoa fazia imaginava pastora. que vocês eram pastores antes disso, porque eu tenho muito pouco tempo na Ilan. E eu sempre falei, né? O que a Ilan mais quebrou um paradigma também foi sobre isso, assim, de... eu tinha a imagem de pastores, aquele cara tudo engravatado, sabe? Que Esquisito. não conversa com ninguém, que E não aí eu pode, falava- tudo é pecado, tudo é Nossa, Nossa, proibido. eu diferentes adorava congregações, né? Sim, Exato. Existe assim também. sim. Eu adorava, eu falei pra minha mulher, eu falei assim, eu adorava a pregação do Cadu. E eu achava que ele era pastor, porque ele já pregava ali, né? Ele já Sim. participava de alguns cultos. E eu falava assim, nossa, o cara é estiloso, né? Tipo assim, e olha como... Se veste bem. Cara, isso na minha cabeça desbloqueou Eu tinha um preconceito com a igreja. Quem me vê hoje, gente, não vê o Ian de 7 meses atrás. Se você falasse que você era da igreja, eu não ficava perto de você. Caramba, se eu não te agredisse. Que loucura, né? Era algo assim, pô, sai daqui, irmão. Pô, eu tinha um tio pastor que eu não me comunicava com ele. Meu Então é Deus. algo assim. E hoje, cara, os líderes de homens do Ministério On The Rock lá da igreja. Então, assim, não faz sentido nenhum. Mas. É igual a mim. É igual a mim, como Mas, pastora. assim, cara, meu Deus. total. E isso foi uma quebra de paradigma pra mim. Pô, foi um dos primeiros pastores que eu vim pregar assim. Falei, pô, cara, meu irmão, ele é pastor? Sim. Hoje ele não era, mas hoje ele é, né? Mas assim, isso é muito legal, porque a imagem dele ali, pô, eu comecei a me identificar exatamente nisso, na vestimenta, nessa questão que você falou, de se colocar ali, as situações, a gente tem a imagem que o pastor é uma pessoa, sei lá, né? Tipo, o cara é pastor. Não, quando vocês começam a se comunicar dessa forma mais leve, falam sobre as coisas que vocês passam, as coisas realmente engraçadas, né, que vocês passam também, cara, é aí que a gente se conecta, na verdade, né? É porque aproxima você. É isso, a gente. é isso. Você fala, então também ela tem nem é isso, ela também briga com o marido, ela também, entendeu? Aí você fala, pô, então eu consigo ser crente. Sim. É né? isso, Se ela tem esses Aquele outro problemas... estilo você causa um distanciamento. Um distanciamento. Muita Não, eu coisa. não quero me tornar assim, eu não isso. quero ficar É assim, isso. né? Não, pra ser crente tem que... Não Tem que mudar não tudo. posso gesticular, não posso, sabe? Nossa, Eu tenho deixar que de ser andar quem com a eu minha sou. saiona lá embaixo, Entendeu? cara. E aí eu isso vai falo- te afastando. Eu falei muito sobre isso, assim, hoje eu parei de fumar, parei de beber, né? Alguém Mas te mandou ninguém fazer pediu, isso? Ninguém na Ilan nunca chegou pra mim e falou assim, você precisa... Não, cara. Quando eu me aprofundei, né, realmente na palavra, tive entendimento,
essas coisas não fazem mais sentido, gente. É isso. Não foi Vai algo perdendo a pedido. vontade, né? É. Então, assim, foi algo muito natural. Gente, fazer um momento aqui agora, que é um momento muito legal do Eu só vim episódio. pra isso. Que é o Eu só vim pra isso. momento mexã. E, assim, gente, isso é um momento que eu acho muito especial. Para tudo isso aqui acontecer, existem pessoas, tem toda uma equipe aqui por trás, né? E os nossos patrocinadores são as pessoas que fazem também parte disso, que nos ajudam a engrandecer ainda mais esse projeto, que começou como um sonho, hoje é realidade, né? E então, assim, esse momento é para falar de algum dos nossos patrocinadores, né? Eu vou começar aqui com a Altis Pop. Para quem não conhece a Altis Pop, ela começou, eu sou assim, um cara que gosta muito de propósitos, tá? Isso já começa por aí. Essa marca, ela começou com um propósito, né? Uma mãe, né? A gente tem aqui, né? A gente estava falando sobre a força, né, da Ju como mãe hoje. E ela começou como uma mãe que tem um filho autista e começou para ela ajudar no tratamento do filho dela. Por isso o nome Altis Pop. E assim, além disso, cara, é a pipoca mais gostosa que eu já comi na minha vida. Essa pipoca, ela entrou aqui no podcast do Benzer Marketing através de um episódio e ela hoje faz parte, né? Então, assim, a Altis Pop é uma pipoca gourmet, ela faz para eventos, faz para você, por delivery também. Então, assim, entrem lá no Instagram, @AltisPop e, cara, façam o seu pedido. É uma marca, assim, absurda. E além de ser muito gostosa, assim, quando eu comi isso aqui a primeira vez, eu nunca tinha comido pipoca gourmet. Eu não tinha esse costume. Eu já tinha visto e tal. Cara, só que essa daqui é algo, assim, Eu posso. fenomenal. Gente, Eu posso, eu tô deixa eu falar. Pode falar, Aqui, pode vou fazer falar. um merchan, vou fazer Pode um falar. merchan. Cara, a Dani, ela fez o curso de casais na Ilan. Quando ela me deu a pipoquinha pra experimentar, já era muito boa. Isso deve ter uns 3 anos. Mas ela se aperfeiçoou. Você vê Cara, que ela é uma isso menina... aqui Não é surreal? Não é porque a gente tá aqui, porque eu amo a Dani e eu amo o propósito e a história dela, não. É porque você vê que ela tem tanto amor em fazer e se aperfeiçoar e fazer cursos. Que é um negócio surreal. Então, comprem pro surreal, evento né? de vocês, abençoem essa mulher e provem a melhor pipoca gourmet que vocês vão provar na vida de vocês. Parece um bombom, o negócio caramelo, é bizarro. Eu não sei explicar Ela é pra vocês. redondinha, ela é só perfeita. vocês fazendo um pedido de vocês mesmo. E assim, como todo patrocinador aqui do podcast Deliciosa. do Benzer Marketing, ele não, né, patrocina só o Benzer Marketing. Então assim, ela fez toda a questão, né, de enviar aqui pra vocês, tá? Um brindezinho da Altis Pop. Obrigada. Cara, de E é verdade, perfeito demais. isso aqui é surreal. Obrigada. É surreal. Então assim, É muito bom. sigam no Instagram, @AltisPop. Eu posso Enquanto acabar a com gente- isso? É vamos surreal, fazer é vamos fenomenal, fazer um gente. momento aqui de... Pelo amor de Deus, é muito bom. Cara, Poxa Deus. O microfone. Tá o comendo microfone também, né, mãe? com a gente mastigando, gente. Tá todo mundo comendo. Pelo amor de Deus. Nossa Gente, Senhora. é bizarro. Momento Ana Maria Braga. Quando eu tô no auge do crack, do coisa da TPM, eu mando, Dani, pelo amor de Deus. O que Então, que você tem aí? eu preciso a pronta levar essa também, entrega? porque eu também tô de TPM hoje, amiga. Aí, Então, ó, tá vai, vendo? né? É Você isso. consegue. Então, assim, de verdade, isso aqui é maravilhoso. E assim, abrindo o Eu também. apetite, a gente abriu o apetite aqui com Altis Pop. Vocês estão com fome? A pergunta é essa. Sempre. Sempre. Cara, tem um patrocinador que é o Rio Tops Gourmet. Ele até apareceu aqui, ó, de cantinho aqui enquanto a gente tava falando. Tu tá mas- diferente nessa foto, Tô. hein? É que eu não tinha cabelo, cara. Eu deixei meu cabelo crescer agora. Eu achei que seu celular é peruca. Não tinha cabelo, agora eu tenho. Mas eu queria falar exatamente, cara, da Rio Tops Gourmet, assim, mais uma marca, mais uma loja, assim, com um propósito. É um casal empreendedor, Lá você da conhece, igreja. lá da igreja também. E é o melhor hambúrguer artesanal de Jacarepaguá. E muito melhor do que eu só falar, eles trouxeram aqui, então, Deus. minha garota propaganda, minha Gente, esposa eu tô me maravilhosa. sentindo Meu momento assim. de glória. É. Se eu soubesse, eu não tinha nem almoçado. Então, assim, Já tinha falado gente, que teria? o Rio Caraca, Tops nem vai me Gourmet contar. entrega em toda Jacarepaguá. A gente vai abrir aqui para poder realmente degustar e tudo mais, mas assim, você que é de Jacarepaguá, faça o seu pedido usando o cupom BenzerMarket15, você ainda ganha 15% de desconto. Porque comer hambúrguer artesanal é bom. Com hambúrguer de qualidade é melhor ainda, mas o cupom Desconto, também então, fica faz melhor toda a ainda. diferença. Então, Olha, dá uma licencinha aqui pra gente.
a gente vai saborear o Rio Tops Gourmet. Valeu? Gente, isso aqui é um absurdo de falar, né? A gente tava falando, mas eu falei, vamos dar a primeira mordida pra pegar essa reação. Olha como é que tá minhas convidadas, a gente não consegue nem mais falar. A verdade é essa. Sem glamour total, só quero comer. Eu falei que eu não tinha glamour. Vocês não acreditaram. É isso. Então você que é de Jacarepaguá, faça agora o seu pedido Rio Tops Gourmet. É só entrar no QR Code que vai aparecer na sua tela, chamar no WhatsApp, entrega em toda Jacarepaguá e usando o cupom BenzeMarket15 você ainda ganha 15% de desconto. Valeu! E mais um patrocinador aqui que vocês já sabem, então carecas de saber, é a Paca. Uma marca que é originalidade. Né, a Paca do meu amigo Regis, né, que tem todas as estampas da Ilha de Paquetá, por isso o nome Paca, né? Que é o nome da Ilha de Paquetá é porque vende muitas pacas. Né? Então adquira sua paca, também tem cupom BENZE15, só você entrar no site Paca Brasil, tá? Colocando o cupom de desconto, você ainda ganha 15% de desconto em qualquer compra. Valeu? Devidamente alimentados, né? Gostaram do hambúrguer? Maravilhoso. Vê se A tá, pipoquinha. Tá ótimo. Tá não. Tá. Só com parecendo o Vai Junina? Tô brincando. Eu tô guardando pra janta. Não tem um alface, mas tô é guardando tranquilo. pra janta, tá tudo bem. Mas é isso, gente. A gente tá se encaminhando, infelizmente, pro nosso fim de eu poderia ficar bate-papo. aqui Eu horas também, e eu horas, poderia é ficar gostoso. aqui horas. Aí Depois de comer... eu combinei com elas, tá? Não, sério, maravilhoso. Depois de comer, então, gente, eu ficava aqui, ó. É verdade. verdade. Mas assim, gente, de verdade, eu tenho aqui mais 2 perguntas pra gente finalizar o nosso episódio, mas queria, já de antemão, agradecer a presença de vocês duas. Assim, vocês engrandeceram demais. Acho que é disparado o melhor episódio do podcast. Eu já posso afirmar isso aqui. Lógico, tá aí uma Ó, pastora aqui, gente. E eu olha tô que eu não aprendendo. falei isso em nenhum episódio. Pode ver, tá gravado. Eu em nenhum episódio falei isso. Cara, realmente, o melhor episódio, assim, que troca realmente gostou. Eu acho que tem... As pessoas que vão assistir têm muito a ganhar com esse episódio. História de vida, história de superação, história sobre imagem também, sobre como a gente se comunica. Acho que esse episódio eu não poderia estar mais feliz, que Deus preparou realmente, de fato, esse momento aqui pra gente. Amém. E é isso, queria muito agradecer a presença de vocês. Eu Tô que muito agradeço feliz por esse demais. episódio. Ó, já que a gente tá falando sobre isso, no dia que eu falei, mãe, olha, o Ian me chamou pra participar do podcast dele. Ela falou assim, olha que benção, eu orei hoje pro Senhor te dar uma alegria. Gente, que E lindo. você foi usado pelo A Senhor. senhora coloca, Amém. me coloca nessa coisa aí da oração, da revelação. Juliana, meu nome. Pode colocar todo dia que você orar pela sua filha, você fala, Juliana também. Não é? Olha lá. Já vai estar ali Foi orando uma mesmo? grande Não custa alegria. nada, né? Acrescenta aí, também acrescenta o nosso também, tá, pastora? Por Tá bom, pode gentileza. deixar. Acrescenta o meu também, então, bota todo mundo. Todo mundo ora por todo mundo. Isso. E foi uma honra gigante. É tão legal ver você fazendo isso, que eu sempre tô aí eu tô assim, cara, que legal, cara, que profissão maneira. Lindo! É muito maneiro, cara. Muito maneiro. Cara, Muito obrigado, assim, de verdade. Eu me senti muito feliz quando você me convidou, me sinto honrada. Eu amo falar. E eu acho que é uma oportunidade as pessoas nos conhecerem, né? É verdade. As pessoas... Ali, a Ilã é uma igreja muito grande. E, às vezes, você não consegue trocar, né? E conversar e contar a sua história. E Verdade. eu acho que o podcast é um canal para as pessoas te conhecerem além do programa de televisão, além do Instagram, além do altar. É uma forma de você falar a sua história, dar o seu testemunho e a pessoa te conhecer mais de perto. Eu tô muito feliz, achei que passou muito rápido. Acho que a gente poderia gravar a parte 2. É verdade. Eu também acho. Eu tenho aqui mais uma pergunta pra cada, pra gente finalizar, que é uma pergunta meio que de encerramento Tá. também. Porque eu queria aqui, ó. Qual que foi a pergunta que eu separei aqui, ó? O que você diria, primeiro pra você, Ju, o que você diria pra quem sente o chamado de Deus, sente que o chamado de Deus parece pequeno demais ou fora de contexto com o que ele sonha, né? Que é muito... que você falou, você recebeu um chamado também, mas talvez não faz sentido. O que Então. você diria pra alguém que sente um chamado, mas acha que não tem nada a ver com a vida dele, ou que ele se sente pequeno demais pra esse chamado? Tá. Cara, tudo de Deus traz paz, né? Quando o Senhor já tinha separado Davi para ser rei, Saul ainda exercia o reinado. E Davi era um menino pequeno, era inexperiente, era jovem. E o Senhor já tinha falado que ele seria rei. E Saul ainda era rei. Ou seja, não tinha no mundo natural, não tinha como, né, aquilo acontecer. Então, eu acho que a chave de você entender qualquer
chamado do Senhor para sua vida é você não colocar as suas preferências e as suas opiniões, os seus... É diferente do que a Pri contou como testemunho, de que ela sempre sonhou trabalhar com aquilo ali. É diferente. Profissão, a gente realmente escolhe e o Senhor vai nos direcionando. O chamado, o ministério, não. O ministério você tem no Ondas, você faz ali um teste vocacional para saber o que você se identifica, com o que você gostaria de trabalhar, mas às vezes o seu ministério, o seu chamado, o propósito que o Senhor tem na sua vida é totalmente diferente do que você gosta de fazer justamente para tirar você da sua zona de conforto. Exatamente. Né? Então eu entendo hoje o meu chamado de pastora é justamente isso. Me tirar totalmente da minha zona de conforto, porque você acaba tendo que ser, não por imposição da igreja, mas por você ser uma ministra do Senhor, você tem uma responsabilidade maior, sabe? E tudo que eu não queria agora, com uma filha pequenininha, era mais responsabilidade. Mas eu acredito que a chave principal é continue fazendo a vontade de Deus sem querer nada em troca do homem. Né? O seu reconhecimento não vai vir do homem, porque pode ser que nunca venha, pode ser que o homem nunca reconheça. Mas se você estiver ali servindo ao Senhor de todo o seu coração, buscando somente engrandecer o nome dele, torná-lo conhecido, qualquer coisa que ele te der, qualquer promessa que ele tenha, independente do chamado que seja, você vai estar 100% pleno. Porque não tem plano maior para a nossa vida, a palavra de Deus fala, a gente faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Então, você pode fazer planos para a vida inteira. Se não for aquilo ali que o Senhor tiver, Ele vai te direcionar. E a gente precisa entender que o não de Deus é tratamento. O não de Deus agora pode revelar algo depois. Foi como eu falei da minha infertilidade. Tudo é para a glória dele. Então, ter essa maturidade de entender. Eu recebi um não de Deus, mas eu sei que ele está cuidando. Eu fui direcionado para um lugar que eu não queria, mas eu sei que ele está cuidando. E fazer as coisas nesse processo de forma pura, genuína, de todo o seu coração, sem querer nada em troca, é a chave. Porque aí a hora que aconteceu, foi o que aconteceu comigo, com o Cadu. A gente fez, quê? Como assim? Mas a gente não faz nada. Não, vocês fazem. É só um reconhecimento da igreja de algo que vocês já fazem. Então, é servir o Senhor de todo o seu coração, torná-lo ele conhecido, né? Igual você é um homem que tem o Senhor vai fazer muitas coisas através da sua vida pela forma como você se deixa disponível para ele. Aí. Amém. A forma como você faz questão de dizer que foi ele que fez, do preconceito que você tinha, de tudo que caiu por terra quando você abriu o seu coração, é o que ele vai fazer, ele já está fazendo, né? E o processo de descoberta, de você olhar para trás e falar, meu Deus, o que o Senhor fez, é isso. Continua fazendo, sem esperar reconhecimento de ninguém, sem querer nada em troca. A sua recompensa vem do céu. Amém. Nossa. Recebo demais. Até eu recebi por você. Amém. Recebe também. Amém. Você é a mesma coisa. Continua amém. fazendo, Amém. que a sua recompensa vem do céu. O seu reconhecimento, o seu direcionamento vem do céu. É ele quem vai te dar a direção. E aonde ele te colocar, você será plenamente feliz. Amém. Amém, Em nome de recebo Jesus. demais, obrigado por essas palavras, de verdade, eu recebo muito isso. E Pri, para encerrar, eu queria que você agora, nesse momento, você se colocasse na situação que você passou quando você era criança. Você via o programa Bom Dia e Cia da Eliana e um dia sonhava em se tornar uma apresentadora do SBT. Hoje, você na posição de apresentadora do SBT, queria que você falasse não só pra gente aqui, pra quem tem esse sonho, assim como eu perguntei sobre o chamado da Ju, pra quem tem esse sonho, que pode estar vendo você, né, na tela do SBT todas as manhãs de domingo e tá lá também, às vezes, imitando um microfone com o controle na mão. Você vê essa criança, o que você diria pra ela hoje, né, pra persistir? Depois de ouvir a pastora falando, tô engasgada aqui, ó, com vontade de chorar, mas vamos lá, vou falar. Não desista, nunca. Eu falo assim, Deus não coloca no seu coração aquela vontade que ele não possa realizar. Eu sei que a profissão, a gente define. Eu quero ser isso, né? Mas eu sei que quando você vai, Deus vai prover, etc. Mas Deus te capacita para aquilo. Então, aquilo que você tem certeza de que você quer e que você pode, Deus vai te capacitar, Deus vai abrir portas, Ele vai te dar a direção. E isso é para qualquer área da sua vida, para qualquer
trabalho que você queira, não desista. A nossa mente é a nossa maior inimiga. Sim. Verdade. O tempo inteiro ela fala, você não pode, você não é capaz, você é inferior. Não, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Você tá com medo, você tá com vergonha. Ela fica ali, ó. Isso A é gente sabe o inimigo como na sua se mente o chama. tempo todo, né? Exatamente, é o inimigo. Mas aí, se você tiver a certeza do Senhor de que eu vou conseguir, eu sou imparável, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Você vai chegar lá, porque palavra tem poder. É. Quando você profetiza, por isso que eu tenho muito cuidado com as minhas palavras, porque a palavra tem poder. Você declara Você no pode mundo espiritual declarar aquilo, né? Bênçãos ou A palavra de Deus maldição. fala que a vida e a morte estão no poder da língua, né? Amém. Então, eu digo, não desista do seu sonho. Por mais improvável, por mais distante que pareça, você vai conseguir se você Amém. acreditar. Deus vai te capacitar se Amém. você acreditar. Pode ser que ele fale assim, minha filha, não é isso não, tá? Vou te colocar aqui em outro lugar. É isso. Vou te colocar aqui, ó, você tá achando que você vai ser apresentadora? Não, você vai ser editora, um exemplo. Sim. Mas você vai sentir a leveza, a tranquilidade no coração de que você está no lugar certo. Como muito bem a pastora falou, o que é de Deus traz paz, né? É isso. Então, não desista nunca dos seus É sonhos, isso. por mais distante e improvável que pareça. Amém. Não desista nunca. Amém. Amém. Gente, queria agradecer de verdade pela presença de vocês, agradecer por esse episódio que foi abençoado. Acho que vidas vão ser alcançadas através Amém. dele. E, cara, muito grato pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Eu acho que mais do que você dizer para alguém que você acredita no trabalho dela, você acredita no meu projeto podcast, é vocês fazerem parte e estarem aqui. Então, sou muito grato por isso, grato a Deus por essa oportunidade. E é isso. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, essas coisas todas aí que vocês já sabem. E obrigado, acompanhem os nossos canais, sigam a Pri Borges, Ju Bittencourt nas redes sociais dela, que eu vou deixar aí. E é isso, muito obrigado e Deus abençoe vocês. Valeu. Obrigada, viu, Ian? Valeu. Beleza. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, te agradeço por essa oportunidade, Pai. Primeiro da gente estar aqui com saúde, Amém. isso é o principal, Pai, mas que o Senhor venha interceder por esse episódio, que seja um Amém. episódio maravilhoso, que seja exaltado o teu nome, Pai. Amém. Quero te pedir pela vida da Pri, Pai, que o Senhor continue abençoando ela, no casamento Jesus. dela, Amém. na Em parte nome de profissional dela. Jesus. A Ju também, Pai, que tem sido uma pessoa importante na minha caminhada, ela e o Amém. Cadu. Então, que o Senhor abençoe a vida Em dela. nome de Jesus. Nesse momento, o Senhor também proteja as nossas casas enquanto a gente está aqui, Pai. Amém. Que o Senhor venha realmente prover para esse episódio, Pai. Que se alcance pelo menos uma pessoa, Amém. sequer transforme a vida de uma pessoa. Eu já vou estar feliz, Pai. Em nome de Amém. Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Jesus. Amém. É isso.